Aquilo que todo mundo gosta, ou finge que gosta, ou nem sabe se gosta. Agora está tudo jóia, pois toda quinta, das 20 às 22, iremos ter esse assunto na ponta da língua. Comigo, Aline Souza, um programa interativo com conteúdo ousado, abordado de forma lúdica e divertida. Aguardamos vocês! Venha apimentar suas noites de quinta, na ponta da língua. A sexualidade levada a sério e com conteúdo. Rádio Joia, do jeito que você gosta. E atenção, um atropelamento é sempre uma tragédia. Por isso, na proximidade de pedestres, reduza a velocidade e redobre a atenção. Apoio: Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. E essa é para você, amigo motorista. Dê a preferência, seja gentil e facilite a travessia quando houver faixa sem sinal luminoso. A preferência é do pedestre. Apoio: Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. O programa a seguir tem conteúdo sob a responsabilidade dos seus idealizadores. Começa agora o período mais divertido e ousado da sua quinta-feira. 2 horas que vão mexer com a sua imaginação, com muito humor, sensualidade e um conteúdo enorme. Está preparado? Aguce todos os seus sentidos, pois está no ar, Na Ponta da Língua, com Aline Souza, Diego Goscoba e o estagiário Na Ponta da Língua. Boa noite. Você que não ligou o microfone na hora que devia, você que está aí chorando pelo Vitória, torcendo, comemorando o Bahia, enfim, você que está aí vibrando e comemorando, você que está vivo e pode gozar a vida. Seja bem-vindo a seu programa Na Ponta da Língua. E a você que fica no carro gritando quando está voltando de Camaçari com a sua esposa e a filha está no fundo do carro dizendo que a mãe e o pai são malucos. Um beijo para vocês também, porque está no ar o seu programa Na Ponta da Língua. Às 2 horas, o período mais gostoso do seu rádio, com dicas quentes, calientes para você aprender, apreender e colocar em prática tudo que a gente conversar hoje. E o bate-papo hoje é sobre dificuldades e tabus na hora de trabalhar com sexo, com a sexualidade, seja nas mídias sociais ou seja no dia a dia. Quem nunca deu aquela risadinha quando conhece um amigo, alguém que diz assim: ah, você trabalha com sexo? Ou então faz aquela piadinha com um colega de rádio que diz assim: ah, você é garoto de programa, né? Imagina eu que faço o programa quinta-feira à noite na Carlos Gomes. Quanto de piada eu já não ouvi. Então esse programa é para vocês. Participe pelo Facebook, hoje a nossa transmissão pelo Facebook, mas também pelo aplicativo e pelo site. Boa noite, Coscoba, que tá aí de cabelo em pé. Boa noite, moça. E aí, tudo beleza? Tudo beleza, e você, tudo dentro? Tranquilo e favorável. Boa noite, Rei. Boa noite, meu ouvinte Joia, boa noite, Coscoba. Pois é, e hoje aqui recebendo, quase que a gente perde Você música. 1-0 para você. Quase que a gente pede música no Fantástico, mas Deus é bom, não deixa a gente pedir música, né? Porque 3 é música no Fantástico. Bora combinar. Procure uma sessão de descarrego ou uma igreja universal.
né? Não, a igreja são descarregando universal, né? Pois é. Ou um terreiro de candomblé. Um banho de mar também já Qualquer resolve, um coisa sal que grosso. tire essa energia sua aí, que o bicho tá pegando. Minha, né? É, né? Eu fiquei o dia todo funcionando tudo aqui. Mas enfim, tá tudo certo. Pois é, e hoje para esse bate-papo gostoso, e que um bate-papo que já começou mais cedo, se vocês pudessem estar ouvindo, já rolou várias conversas, mas que a gente vai voltar um pouquinho a abordar, né? Estamos recebendo hoje, todos nós estamos recebendo hoje, viu, Cascoba? A terapeuta sexual Fernanda Santiago. Boa noite, Fernanda. Boa noite, um prazer novamente, né? Voltar aqui à Rádio Joia para bater esse papo com vocês. E também com a gente aqui, a especialista em mídias sociais e mais um monte de coisa que ela vai contar depois, Verônica Reis. Boa noite, gente. Boa noite, Aline. Muito obrigada pelo convite. Tá sendo ótimo estar aqui com vocês hoje. Pois é, eu já começo perguntando para vocês. Ainda existe muito tabu nas redes sociais, nas mídias, pra gente falar de sexo? Existe tabu na vida pra falar de sexo, né? Não só nas redes sociais. A rede social ela é um espelho, uma projeção da sociedade, né? Então, se em sociedade a gente não fala de sexo, na rede social, por mais que seja meio desterritorializado, meio desinibido, assim, a gente ainda vai ter esse tabu, sim. As pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande, né, de entrar nesse cenário da sexualidade para falar de forma que não seja de conteúdo, de cunho, né, pornográfico, desrespeitoso, né? Então, falar de sexualidade de uma forma mais tranquila, né, mais possível, mais acessível, é sim um desafio. E a razão da gente estar aqui hoje, né, Aline, foi porque o que despertou, né, esse tema, né, falar de como falar de sexo no século XXI, sendo ainda um tabu, foi que seu perfil, né, Fernanda, foi excluído do Instagram, como também nos últimos meses foi excluído de Mahaprabhu, terapeuta tântrico, de Sata, né, e outros que falam sobre sexualidade, né? Tantos outros também, né? Que não dá para citar porque a lista é grande. Sim. Então, meu perfil foi excluído tem precisamente 21 dias, né? Que eu acordei e não tinha mais o perfil. E o Instagram justificou que eu tinha violado, né, os termos e diretrizes da plataforma. E quais são esses termos, né? Quais são essas regras do que a gente não pode mais estar falando de sexo, né? Que hoje eu até vou postar alguma coisa do programa, olha assim, ai meu Deus, será que qualquer coisa que eu postar agora eles podem dizer assim, tchau para você também? Na verdade, assim, se a gente for parar para ler as diretrizes, né, do Instagram, por exemplo, a gente vai levar uns 15 minutos de leitura ininterrupta, porque são muitas regras. Mas, basicamente, o que é que eles proíbem? Eles proíbem conteúdos violentos, né, conteúdos discriminatórios, ilegais, que incentivem o ódio e pornográficos. Então, no caso dela, o perfil dela muito provavelmente foi denunciado por conteúdo pornográfico. E, assim, é muito tênue essa linha do que o algoritmo do Instagram, do Facebook, considera como pornográfico ou não, como a gente estava conversando um pouquinho mais cedo. E, assim, alguns conteúdos que você posta de violência, por exemplo, ele permite, desde que você sinalize que aquele conteúdo ele contém violência, ele fica como se fosse com a censurazinha, e o usuário ele tem que dizer, eu quero ver esse conteúdo. No Twitter, no Instagram, que ele chama de conteúdo sensível. Então, assim, ainda não é claro, assim, não é uma coisa muito tangível que a gente pode falar assim, não, é isso aqui que ele considera como pornografia, como conteúdo impróprio, é isso que não. Então, é bem mais complexo do que só essas diretrizes. Entendi. E aí vocês falaram sobre denúncias, quer dizer, uma pessoa pode chegar lá, outro dia eu postei uma foto minha, eu estava envolvida numa bandeira, numa toalha que é do Bahia. Era um dia de Bavi e eu quis fazer um texto sobre isso e me envolvi numa toalha do Bahia. Se alguém chegasse lá e dissesse isso aqui é pornográfico e denunciasse, eu tinha o risco de ser banida? Depende, porque ele vai fazer uma análise primeiro, né? E aí é como se ele passasse um tempo a acompanhar aquela conta, né? Para validar o que aquela conta está postando, as hashtags que aquela conta posta, o tipo de conteúdo que aquela conta traz. E a partir disso aí ele faz uma análise. Por exemplo, se eu denunciar uma conta,
só eu denunciar. É muito provável que aquela conta não seja banida. Então depende do número também de denúncias. Isso. Aí, por exemplo, a gente tem hoje muitos bots, né? Muitos robôs que fazem ações em massas coordenadas, né? De perfis falsos que estão coordenados fazendo ações. Então, de repente, se uma pessoa ela se sente ofendida e ela tem acesso a esses bots, acesso a esses robôs, ela pode coordenar uma notícia em massa a um perfil. Meu Deus. Né? A gente vê isso muito no Twitter, de mentiras, principalmente em cunho político, né? Perfis sendo atacados, e a gente percebe que são claramente robôs, que são programados para atacar alguns termos, alguns tipos de hashtags, alguns assuntos, e aquele perfil passa uma média de 24 horas sendo atacado, e aí depois os ataques eles vão sendo minimizados. Gente, e Fernanda, conta um pouco do seu perfil. O que foi que aconteceu com a sua conta lá, que era simplesmente sexo, né? E foi atacada e teve que renascer, né? Como foi isso? Você usou o termo, né, que eu mais tenho utilizado, renascimento, né? Então, simplesmente sexo surge como uma página para a gente falar um pouco sobre sexualidade humana de forma simples, né? De forma a aproximar as pessoas do conteúdo. Eu uso muito bora conversar, né? Vamos quebrar os tabus, bora conversar sobre isso, bora conversar sobre determinado tema. E aí, eu já tinha 5.000 seguidores, né? Uma interação muito significativa, então as pessoas não só interagiam muito comigo, como compartilhavam conteúdo, vinham esclarecer dúvidas, né? Alguns eu fazia encaminhamento, né? Gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Fernando, eu estou apresentando tais sintomas, então eu acionava a rede médica, então assim, quem eu poderia indicar de urologista, de ginecologista que tivesse em outro estado, para que essas pessoas de fato entendessem qual é a função da minha página, né? Qual o propósito daquela minha página. E quando eu recebo a notícia, né, que minha página tinha sido excluída, claro que foi um choque, né, porque era um trabalho ali, né, um trabalho que vai fazer, né, 1 ano agora, dia 29 de julho. E quem conheceu a página vê que é um trabalho bem feito, né? Não só no layout, nas postagens, então é um tempo de pesquisa, né, para você postar, né, aquelas no seu feed. Sim, né? eu sempre tinha muito cuidado com relação ao que eu estava conversando aqui com a Verônica, né? Como botar, quais as imagens utilizar, isso. né? Eu fazia muita postagem utilizando até fotos minhas, né? Para poder chamar as pessoas, para que elas se conectassem comigo, porque eu parto da premissa que pessoas se conectam com pessoas. Então, às vezes, eu evito usar o card e uso a minha imagem para que essas pessoas sintam que podem conversar comigo sobre, podem esclarecer dúvidas. E aí, minha página é excluída e eu me vejo renascendo porque eu entendo que a gente precisa continuar quebrando tabus, continuar marcando esse lugar, continuar falando sobre a importância de conversarmos sobre sexualidade. Aí tem uma pergunta aqui de Gilberto Romano. Um abraço, Gilberto. Até onde uma rede social pode excluir um perfil? A qualquer momento. É porque, assim, a gente está habituado a não ler os termos de uso. Isso. Né? Mas, assim, no termo de uso do Instagram diz que ele pode, a qualquer momento, excluir uma conta se ele julgar que aquela conta é um conteúdo impróprio. Então, assim, no primeiro parágrafo dessa diretriz, ele diz, eu vou ler aqui para vocês, nós nos reservamos o direito de modificar ou encerrar o serviço ou seu acesso ao serviço por qualquer motivo, sem aviso prévio, a qualquer momento e sem obrigações com você. Sem obrigações. Então, assim, ele te avisa que ele pode fazer isso. E você, quando clica lá e você fala assim, olha, eu concordo com os seus termos de uso, não são os meus termos de usuário. São os termos daquela rede. Quando você concorda, você diz tudo bem. Mas você ninguém pode lê, excluir. na verdade, né? Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Então a gente aceita e a gente concorda com tudo. Alguns serviços eu tenho cuidado de ler. Né? Às vezes eu até não ativo depois que eu leio aquele termo de uso para entender, até por segurança da informação. A gente vai ter uma lei agora, né? A gente teve, na verdade, uma nova lei sancionada, tá no movimento aí que a lei de proteção a dados pessoais. Então, assim, a gente não sabe o que é que ele está dizendo, que ele pode colher nosso, para quem ele pode fornecer aqueles dados. Isso. Inclusive nos Estados Unidos, na eleição de Trump, né, disse que ele utilizou de dados do Facebook e que favoreceu a candidatura dele, a eleição dele. Sim, é como se fosse um Minority
e por mais Sim, sim. horrível, porque assim, você tem o seu Facebook, que o Instagram ele é dono do Facebook e do WhatsApp. E aí, de repente, você usa o seu Facebook para conectar no aplicativo de música, você usa o mesmo e-mail para conectar no aplicativo de filmes, você usa esse mesmo login do Facebook para se conectar em várias coisas, e ele vai juntando dados sobre você, sobre a sua vida, ele começa a prever esse comportamento, onde você vai estar, o que você frequenta. Lá nas views do Instagram do Stories mesmo, tem gente que fala, ai, parece que o Instagram sabe quem é meu crush, porque ele só aparece, os 5 aparecem em primeiro. Você está stalkeando quem? Exatamente. Então, assim, o nível de interação que esses perfis têm, não só no Instagram, mas no WhatsApp, é meio teoria da conspiração, né? Mas no WhatsApp, no Facebook, ele tá ali colhendo dados e tem uma inteligência que tá ali nos bastidores, criando padrões, fazendo análises de quem você é, da sua personalidade, sabe? E tem alguns estabelecimentos, tem alguns estabelecimentos para você ter acesso ao Wi-Fi grátis, você tem que logar no Facebook. Exatamente. Então, eu que não tenho Facebook, eu fico puto da vida. Eu não posso sair do Wi-Fi grátis. E aí, rapidinho, e aí vem a Momo, né? Gente, a Momo sabe de tudo. Aí, fazendo um parêntese, eu peguei o telefone de meu pai e liguei pra Momo. E aí, Momo, quem sou eu? Arlindo, você errou. E me acabando de rir, eu falei, gente, a Momo só vai juntar as informações, nada mais que isso. São informações que nós disponibilizamos por vontade própria. Sim, né? A internet, como ela meio que acabou com essas fronteiras geográficas, né? A gente desterritorializou o mundo virou plano. Não teoria da Terra plana, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí é pra outro programa, assunto para outro programa. Mas assim, planificou o mundo, né? Tem o Thomas Friedman, que ele tem um livro chamado O Mundo é Plano, e ele fala como a internet, ela rompeu com essas fronteiras geográficas e ela rompeu com essa intimidade, com aquilo que você guardava pra você, com aquilo que você não estava expondo. A gente entrou numa era que a exposição que é legal, que você postar em todos os lugares que você vai, o que você come, as viagens que você faz, se você tá doente, se você tá no hospital tomando soro ali na veia, você tá postando e com o sticker lá, tá osso. Então a gente cede essas informações por livre e espontânea vontade. Não, e a gente vê, vários dias aparece assim, não sei quem morreu porque foi tirar selfie na ponta de uma montanha. Tem esses casos, aí você fica assim, gente, que absurdo. Pra conseguir o melhor, né? O melhor clique ângulo, e se arrisca, né? Arrisca a vida. Sim. E aí eu te pergunto, Fernanda, depois desse susto que você acordou e o filho de 1 ano tinha desaparecido, como foi recomeçar e quais estratégias você está usando nesse recomeço? Até para recuperar seus seguidores, né? Eu contei muito com a ajuda dos parceiros, né, com quem eu trabalho. Então, assim, Sata, né, Mahaprabhu, Lorena, os antigos seguidores, quem já conhecia meu trabalho, quem já acompanhava meu trabalho, né? Foi uma comoção, né? O que eu acho que foi importante e que eu sempre tento extrair, o que foi de positivo do acontecido, é que eu percebi o quanto meu trabalho recebia carinho, né? Era admirado e tal. Então, muitos compartilhamentos, né? As pessoas pedindo, falando, gente, o perfil dela foi excluído, enfim. Quando eu voltei, a primeira coisa, né? Fui revisar todos os termos e diretrizes. Agora sim, né? Depois de remediado está. Então fiquei assim, eu não fiquei só 15 minutos, né? Eu passei uma madrugada inteira. Pronto, você analisou até as entrelinhas. Eu precisava estudar aquilo, eu precisava entender como é que funcionava a plataforma, de fato, o que era permitido, o que não era. E a partir daí eu contei com a ajuda de quem já tinha passado por isso, né? Que são os terapeutas tântricos que tiveram suas páginas também, outros profissionais da área da sexualidade. Então, a partir de hoje, eu utilizo algumas estratégias mesmo, para continuar bancando esse lugar, essa importância do meu trabalho, né? Então, assim, eu passei a cortar. Hoje o meu perfil não deixou de ser simplesmente sexo, né? Mas é um simplesmente .se.xo. Então, todas as palavras que estão relacionadas a sexo, elas são cortadas na minha escrita, na penetração, masturbação. Eu corto com ponto, para que eu consiga, de alguma forma, passar a mensagem e não ser denunciada. E aí vem uma história aqui de uma artista plástica americana, né? A Stephanie Sandler, que foi expulsa 3 vezes do Instagram. E o que é que tinha na rede social dela? O nome da rede social é Forbidden Fruit. É fruto proibido.
ela usava filmagens de frutas sendo acariciadas suavemente pelos dedos da artista, como a mexerica. Uma mexerica. Muitos utilizam. E aí disse que infringia o perfil, foi tirado do ar, porque, segundo a plataforma, o conteúdo era sexualmente sugestivo e infringia as normas de utilização da rede, ainda que não expusesse parte do corpo de uma pessoa. Imagine uma fruta. Imagina Porque a disse Rihanna, gente. que levava a Rihanna pensar que é uma masturbação feminina. E aí foi banido o perfil dela 3 vezes. E ela renasceu, viu? Então, você só foi uma vez, né? Mas não vai ser nenhuma mais. Né? E o que é mais impressionante é o seguinte, quem trabalha comigo, eu vi o pessoal perdendo as contas e eu comentei, né? Sim, Cheguei até a sim, comentar em sim, reunião sim. da assessoria, eu falei, gente, eu vou acordar um dia e meu perfil vai estar excluído. Mas aí tá materializando a coisa É. errada. Então, assim, o que Verônica bem pontuou, né? Eu acho que o trabalho hoje nas redes sociais é só o reflexo, né? Eu costumo dizer que é só a ponta do iceberg. A gente tem que questionar muitas outras coisas, a gente tem que exercer o nosso poder crítico em relação a toda uma construção sócio-histórica aí que tem por trás, né? E não é fácil, além disso tudo, né, de falar sobre sexualidade, eu sou uma mulher. Então, eu sou uma mulher e marcar esse lugar diariamente é um desafio, porque eu recebo directs que confundem o meu trabalho. Sei né? como é. Que confundem o meu trabalho. A Aline, que é a garota de programa da Carlos Gomes, também recebe vários. Várias fotinhos. A gente fez um programa uma vez sobre tamanho não é documento. Aí ela recebia, e aí? É documento Sério? meu? Sério? E a partir de agora eu já avisei que eu vou postar as pessoas. Ah, eu acho ótimo. Eu só mandava, Eu vou bloqueava. Hoje eu tô... Eu costumo responder, né? E sinalizar, marcar qual é o meu lugar ali na página. Mas não faço print. Agora eu tô fazendo, porque tava muito chato. Mas chega uma hora que realmente chega a ser desrespeitoso mesmo. E as pessoas não... Ah, mas se você tem um programa de sexo, eu falei assim, isso não tá dizendo que eu vou fazer com todo mundo, muito menos com você. Ou que você está aberta a receber imagens que você não pediu. Exatamente. Seja elas quais forem, né? Pois é. Aí eu chegava lá no Instagram, como é aberto, não sei quem quer mandar mensagem pra você. Hoje em dia eu já olho assim. Quando eu vou lá, eu fiz então. Aí manda aquela carinha de triste. Teve um que foi tão engraçado. Quero ser seu corno. Eu fiz, oi? Meu corno? Bugou aqui. Fiz, o negócio nem começou, ele já quer ser corno. E as É fotos, um fetiche né? dele, pô. Ele tem que respeitar. Mas você percebe que nessa troca de imagens há esse falocentrismo Sim. muito forte, Isso, há exatamente. essa autoestima, há essa sexualidade centrada ali no No órgão falo. sexual, sim. Exatamente. E, assim, essa cultura genitalizada é muito forte. Sim. Né? Então, assim, tudo e qualquer coisa que venha se falar sobre sexualidade, a gente tá diretamente falando da genitália. Sim. Sim. E a gente sabe, quem pratica Tantra também sabe, que o sexo é bem mais que isso. E que você Exatamente. pode sentir prazer no corpo todo, né? na Exatamente. verdade, A pele é o nosso maior órgão, né? né? Isso. E aí acaba que você começa... Eu lembro que outro dia eu tava com um namorado e um irmão dele, tava chegando em São Paulo. Ah, ela tem um programa de sexo. Na mesma hora ele virou assim, ele tava na frente do carro, eu tava no fundo, ele... Você tem o quê? Aquele risozinho. Ah, ele é um programa sobre sexo. Por quê? Isso não quer dizer que nós vamos fazer sexo os 3, tá? Já fui logo assim. Ele, que grosseria. Eu fiz, não. É pra deixar claro, porque do jeito que anda as coisas e pelo risinho que veio, você já imagina que, antes que venha a piadinha, a gente já corta. E vê que essa questão de você trabalhar com sexualidade, os tabus, né? Uma mulher falar de sexo. Eu fico imaginando o quanto você que tem um curso, né? Ou fez uma especialização. Fala um pouquinho da sua especialização pra gente. Tá. Eu estou na 3ª especialização, na verdade. Eu fiz a primeira, que foi Estudos Culturais, História e Linguagens. Aí eu fiz um mestrado em Cultura e Sociedade na linha de identidade, pesquisando representação homossexual na publicidade televisiva brasileira, sem os estereótipos, né? Os estereótipos negativos que são associados ao homossexual. E aí, atualmente, eu estou pesquisando comunicação estratégica, que é mais mercadológico mesmo. Na comunicação, nessa última especialização, eu estou falando um pouco sobre, o tema é mais ou menos anatomia do Instagram,
né? Como alguns perfis eles são utilizados para combater o discurso hegemônico, né? De raça, de sexualidade, de alguns pontos, né? Eu estou ainda azeitando esse tema. Mas, assim, falar sobre sexualidade em qualquer campo, em qualquer área, você sempre é olhado assim meio que de canto de olho. Na verdade, quando você tem, saindo da academia, assim, mas falando do sexo em si, quando você tem uma mulher que ela fala que ela gosta de sexo, que ela quer transar, que ela, assim, ela conduz ali o parceiro, o que ela gosta, o que ela não gosta, há um estranhamento, né? A gente tem muito, assim, essa coisa da mulher que conduz o parceiro e que, então teve muitos parceiros, é por isso que você sabe muito, é por isso que você sabe, não importa quantos parceiros a mulher teve, né? Se é uma mulher que ela estuda o próprio corpo, que ela conhece as próprias zonas erogêneas, isso é um problema dela com a sexualidade dela, entende? Então, assim, pesquisar a sexualidade no sentido do que eu pesquiso, que é a publicidade televisiva, que é a homossexualidade, né? A gente tem que passar um pouquinho sobre a representação da mulher na publicidade para entender essa construção, como a Fernanda falou, sócio-histórica mesmo, de imagem sexual, de corpo, de feminino, do masculino, e do entre lugares, né? É muito complexo, porque você começa a ver que é uma coisa muito mais enraizada do que só a mulher não poder falar de sexo, a mulher não gostar de sexo. É o homem que ele não conhece o próprio corpo, é o homem que ele acha que o sexo é só o falo, né? Que ele não entende que ele pode ter outros estímulos, que ele pode inclusive chegar ao ápice sem a penetração. Por exemplo, ou sem o sexo oral, né? Mas que a sociedade ela foca nesse falo. Ela diz que você só consegue se for dessa forma. Então você começa a entender que assim é uma coisa que é extremamente enraizada, lugares, né? Raízes muito profundas e que para você conseguir desconstruir, que é assim você desfazer sem destruir, é um trabalho realmente assim que você tem que ir fazendo aos de formiguinha poucos. Mesmo. Isso. Né? Fora que o produto disso tudo é um inconsciente coletivo muito forte, muito bem amarrado, muito bem estruturado, né? Então, vez por outra, a gente se pega em roda de amigos e hoje eu acabo confrontando. Antes eu até me calava, me policiava para não falar. Mas em rodas de amigos, rodas de familiares, né? As famosas piadinhas, né? Que acabam reproduzindo esse discurso muito falocêntrico, né? Muito genitalizado. Então, não existe essa coisa de não ter penetração, né? Ter prazer sem penetração. Isso não existe. Não existe por quê? Então, a partir do momento que você faz esse movimento, né? Como a Verônica bem falou, de desconstruir sem destruir, é um desafio, né? É árduo. É um trabalho dia após dia, conversa após conversa, né? Oportunidade atrás de oportunidade. Mas é isso, a gente segue aí. E como a Verônica falou sobre a questão da publicidade, há umas 3 ou 4 semanas, há 4 entrevistas atrás, que eu vim me tocar que o nome das cervejas remetem à mulher. É proibida, é devassa, que eu parei e fiz, caramba! É a Verão. Vem Verão, aquela mulher linda, gostosa, inteira, fazendo o quê? Levando cerveja para quem? Para o homem. Porque a mulher não bebe a cerveja, a mulher leva para o homem. Tá ali para servir. Para servir, não só servir a bebida, mas como servir diretamente o corpo. Exatamente. Essa objetificação da mulher, né? Também é produto disso. Então, é marcar esse lugar histórico da mulher, né? A mulher que chega no cenário da sexualidade muito ou para satisfazer o parceiro, né? A parceria, ou então para reproduzir. Né? Então, desconstruir também que a mulher, é possível sim a mulher ingressar num ato sexual para sentir prazer, né? Entrar em contato com sua própria sexualidade, se conhecer, né? Conhecer seu corpo, quais são os seus limites. Então, se a gente pensa em educação sexual, não tem problema, né? Normalmente, culturalmente, o menino que fica pegando no pintinho quando muito pequeno. Mas a menina que vai pegar na sua vagina, ainda muito pequena, ela é repreendida. Né? O sentar, coisa simples, né? Sentar de perna aberta, não senta de perna aberta, né? Fecha, você é uma mocinha. Você é uma mocinha, fecha as pernas. Então, é como se a menina ela fosse educada para repelir todo e qualquer tipo de sensação sexual. Né? Enquanto o homem ele tem um livre acesso, né? Uma liberdade
mais estampado. E quando a gente fala de tabu, a gente tem uma psicóloga que fala que esses tabus geram um comportamento de risco. Inclusive no fato de as pessoas estarem mais vulneráveis a condições de pegar DSTs. Principalmente pela a falta de informação. E também de gravidez não planejada e até depressão. O que você sempre vai falar sobre isso? Que é a falta de informação, né? Sim. Eu questiono muito essa falta de informação. Acho que a informação está aí. Mas como ela chega e onde ela chega que é o grande problema, né? A grande questão. Mas na falta de informação, principalmente por ser tratado como um tabu. Sim, sim. Então, assim, como a gente não conversa de forma muito mais técnica, né? De forma mais saudável, então as pessoas acabam tendo somente a visão pornográfica. É muito comum escutar no consultório, Fernanda, eu não sinto prazer quando eu ponho camisinha. Camisinha Clássica, é touca de né? dormir. Eu não sinto porque eu perco a sensibilidade. Então, trabalhar um processo de psicoeducação, por exemplo, da importância do uso, né? Que por mais que a gente entenda que existe uma sensibilidade, mas a gente tem uma série, hoje o mercado dos preservativos aí está super desenvolvido. Então, a gente tem preservativo de todos os tipos para todos os gostos. Sim, que acende no escuro, com sabor, Esse fluorescente. é ótimo. Divertidíssimo. Não se perde. Parece um sabre de luz. É o Jedi ali. Mas, então, falar sobre isso, né? Não é só o prazer que tá ali, né? Pro sexo vai tudo. Vai a possibilidade de uma infecção sexualmente transmissível. Inclusive, tem aquele vai discurso de não usar camisinha como uma prova de amor. Sim. Que alguns homens usam, né? Sim. Você me ama, então você... Pra que usar camisinha se você não confia em mim? Então, vem naquele aspecto psicológico. Como se fosse um critério de fidelidade. Ou então, joga pra mulher, né? Você tá querendo usar camisinha porque você tem mais de um parceiro, porque você dorme com mais de uma pessoa. Isso, exatamente. Tem muito isso também, né? Ai, Que suspiro foi esse, Verônica? Não te amo, então, querido. Não tem amor, né? Não tem. Desculpe, mas antes eu me amo, né? Exatamente. Entender, porque assim, essa questão de doenças sexualmente transmissíveis, ela é uma coisa que é meio olhada com distanciamento. Como se você nunca vai acontecer pudesse... comigo. Exatamente, né? Sim, eu tenho alguns casos de amigas, por exemplo, que tiveram uma crise de candidíase e porque, assim, nas preliminares, o cara não colocou camisinha, encostou ali um pouquinho e aí, simplesmente, depois ele foi embora contaminar outras pessoas e ela teve que ficar fazendo um tratamento a longo prazo, né? Em longo prazo, assim. Eu perguntei, eu falei, poxa, mas e aí, não usou preservativo? Não, mas não chegou nem a colocar, encostou, que o negócio tava tão podre, menina, que só na encostadinha já contaminou. Então, assim, é sempre você achar que com você não, que não há essa possibilidade, até você realmente ter que arcar com essa gravidade de você ter, né, contrair uma infecção, uma doença, fora, assim, as informações como elas chegam fragmentadas, do tipo, a gente sabe que existem determinados tipos de vírus, eu acho que Fernanda, ela tem mais propriedade para falar do que eu, mas que, assim, que o homem, ele é o hospedeiro, ele não manifesta nenhum sintoma, né, então ele não sabe que ele tem, mas ao se relacionar com a mulher, ele transmite e a mulher, ela começa a ter todos os sintomas. Então, assim, há necessidade, e a gente sabe que não é cultural, essa periodicidade de exames, né, de exames de sangue, de ir ao ginecologista, de ir ao urologista, de fazer esses exames. Vamos fazer, às vezes, até um contato que você tem, assim. Eu tenho um caso do namorado de uma amiga que ele usou uma toalha de um familiar e aí ele contraiu, passou pra ela teve que ficar fazendo tratamento com ácido, o relacionamento ficou desgastadíssimo porque ela achou que ele tava saindo com outras pessoas. Exatamente, e no final das contas foi uma toalha que ele pegou do varal ali logo depois do uso, utilizou. Então, assim, não há essa preocupação, né, com essa higiene, com essa asepsia da genital, com as toalhas que você usa, com as coisas que você usa de quem, né? Às vezes você usa um biquíni de uma amiga, um short jeans de uma amiga e você acaba sendo contaminado e às vezes você não sabe nem de onde veio, se realmente foi um parceiro, se realmente não foi. E aí, em contrapartida, às vezes você tem profissionais que são mal preparados para poder sinalizar aquilo, né? Eu tive, assim, uma situação comigo, eu tenho alergia a Protex. Uma alergia, assim, muito, muito forte.
porque é um antibactericida, então ele tira toda a proteção da região. Exatamente. E aí eu fiz uso do Protex, tive alergia, e aí fui ao ginecologista, que assim me atendeu super mal, simplesmente sem me dar nenhuma satisfação sobre o que poderia ser, me receitou um ácido. E aí a sorte foi que eu não cheguei a usar o ácido. Nesse meio termo eu voltei a usar o meu sabonete, que não era o Protex, e aí a alergia desapareceu. Mas eu fiquei um período de tempo, o período que eu fiz a fórmula do ácido, e ele sem dar nenhuma satisfação, e a pessoa que fez o exame, a transvaginal, não, ácido é para tratar HPV. Falei, não, gente, mas como assim HPV? Eu uso preservativo e tudo, eu tenho esse hábito. E aí era uma alergia a um Protex, que recentemente eu usei de novo, e voltou de novo. Eu falei, gente, não tenho condições de usar esse negócio, porque realmente eu sou alérgica. Então, assim, não há esse cuidado, muitas vezes, desse médico, dessa médica. Investigar, né? Investigar. Exatamente. E passar uma informação que seja fidedigna para o paciente, uma orientação que seja, sabe, firme mesmo. O que a gente tem, né, hoje na área da saúde, né? O grande desafio é sensibilizar a área médica para esse contato. Né? A gente dificilmente encontra profissionais ginecologistas, né, urologistas, que não ficam o tempo todo restritos somente à parte fisiológica, né, anatômica. Então, falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né, porque hoje a gente usa o termo ISTs, para poder tentar aproximar as pessoas do conhecimento, porque doença soa como algo muito grande. E o I é o quê? O I? Infecções. Infecções Sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem... Hoje é um trabalho, né? Então, a cada ginecologista que eu tenho contato, eu falo, gente, conversa quando vocês estiverem nos eventos aí médicos, né? Fala da importância de perguntar aos seus pacientes sobre como é que anda a satisfação sexual, como é que anda a prevenção. Tá sentindo prazer? Não tá? Como é que tá isso? Porque às vezes o paciente chega com uma série de dúvidas que não foram esclarecidas. Tem muitas pessoas aí, mundo afora, que têm sérias disfunções sexuais e que nem sabem. Porque quando chegam no consultório lá, Fernanda, eu usava 2 tubos de lubrificante a cada relação. E eu não sabia que eu tinha um transtorno de excitação sexual. Então, assim, eu não conseguia me excitar porque minha gineco nunca me explicou sobre isso. Então, ela prescrevia o lubrificante, eu usava, um não era o suficiente, eu tinha que usar 2. Então, a importância de todo profissional de saúde, né, se sensibilizar mesmo para a importância de abordar sobre sexualidade, porque a própria Organização Mundial da Saúde já fala que sexualidade é um aspecto que a gente precisa considerar dentro da esfera de saúde. É um tema muito multidisciplinar, né, Fernanda? Exatamente. Então tem que envolver uma terapeuta sexual, um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, exatamente, uroginecológico. Então a gente precisa dessa rede aí muito bem estruturada para que as pessoas cada vez mais consigam lidar melhor com a sua sexualidade. E aqui tem uma perguntinha do Felipe, rapidinho. Felipe Guedes. A Verônica. Isso, Verônica. Na sua opinião, temas que envolvam a sexualidade dentro do Instagram, mídia muito popular atualmente, estão numa linha tênue entre seriedade, informação e piada? De qual forma você entende que pode ser feito um trabalho para administrar esse ponto? Para você mesmo, Verônica. Não, eu tô pensando aqui. Então, enquanto você pensa, um abraço para Jair Filho e para Maurício Jair. Santos. Depende do foco, porque assim, falar de sexo com humor é muito legal, porque a gente, assim, muita gente acha que é anormal, né? Como ela falou, eu uso 2 tubos de lubrificante, eu tenho um problema, eu não posso falar disso com ninguém, é vergonhoso. Ou até mesmo o homem, quando ele não consegue ter ereção porque ele tá cansado, ou porque ele não quer, ou ele tem um encontro ali. Eu tenho amigos que já tiveram encontros que dormiram com a pessoa que saiu, não queria transar e que, não, tem um problema com esse cara, sabe? Então, assim, eu acho que o sexo com humor é legal pra gente perceber que é um assunto como qualquer outro, sabe? Sim. Mas, assim, a gente também não pode, por ser humor, ser negligente.
A gente tem que ter muito cuidado com as informações, principalmente assim no Instagram, que tá na internet é verdade, né? A gente brinca muito com isso lá no trabalho, que tá na internet, então é verdade. A gente caiu no meme do Seu Armando aí essa semana, confiando que Seu Armando era real, que a fábrica de saco de farinha era real, e aí de repente a gente descobriu que foi um meme fabricado. Total decepção. Estamos decepcionados, depois eu vou mostrar pra vocês. Então assim, a gente tem que ter esse cuidado de quem está passando essa informação, como a Fernanda, que faz um trabalho super sério, né, que pesquisa, coloca informações que são realmente pertinentes, que são interessantes, ter esse cuidado ao passar essa informação, e você que é o receptor dessa informação, você também tem o cuidado de ir lá verificar. Isso é verdade mesmo? Isso procede? Vê de mais de uma fonte, dá uma olhada em artigos científicos. Que tipo de site saiu isso? Exatamente. Né? Porque às vezes sai coisa no sensacionalista e as pessoas estão compartilhando como se fosse verdade. Embora o sensacionalista ele tá mais real do que um monte de coisa que a gente tá vendo acontecer. Né? Mas assim, é ter esse cuidado mesmo, né? Não é porque assim, a rede social, as pessoas elas conseguem se esconder atrás de um avatar, de uma projeção de vida, de realidade que muitas vezes não existe, e elas compartilham qualquer tipo de informação que não são reais e que as pessoas compram, as pessoas acreditam, as pessoas vão até o fim por causa daquelas informações, né? Recentemente, não é sobre sexualidade, mas assim, uma blogger vegana, né, que ela é adepta do crudivorismo, que é você comer as coisas cruas. Alguém postou um vídeo carne dela, ela comendo um peixe. E aí ela começou a dizer que ela tava comendo peixe por recomendações médicas, porque ela tinha problemas de saúde. Né? Então ela precisava comer proteína, ela precisava comer animal. E aí quando foram investigar a fundo, ela passava, por exemplo, 25 dias sem consumir água. Né? E ela compartilhava isso com os seguidores. Então, meu Deus, ela tinha alguns hábitos assim alimentares que eram extremamente perigosos. E, no entanto, ela, para se safar, atribuiu ao veganismo como se o veganismo fosse uma coisa ruim, que deixasse as pessoas doentes. E aí, quem segue aquela pessoa, porque você cria uma autoridade. Né? Você é uma pessoa ali, um indivíduo, que você começa a influenciar um coletivo, e a partir dessa influência do coletivo, você cria autoridade sobre um determinado tema. Então, você pode trazer qualquer tipo de informação ali que as pessoas vão acreditar. Como verdade, exatamente. Né? Então, assim, quantas pessoas não chegaram à conclusão de que o veganismo era ruim porque ela teve que voltar a comer peixe? Quem não tá assistindo, eu tô fazendo aspas com a mão, tá, gente? Comer peixe, porque o veganismo era ruim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente segue, com os perfis que a gente dá credibilidade, que a gente empresta nosso tempo, né? E aí já é no âmbito mais geral, porque nutrição, ela não é só a comida, é aquilo que você lê, é aquilo que você ouve, é aquilo que você assiste. Então, assim, a sua vida, as suas informações, a sua sexualidade, ela tá sendo nutrida pelo quê? São perfis que trazem informações que são relevantes, são perfis que falam com humor, mas não com humor pejorativo, mas com humor agradável, que quer fazer você se libertar dessas amarras sociais para poder falar do seu sexo, falar do seu corpo com muito mais tranquilidade. Basicamente isso. Não sei se eu respondi, mas... Sim, profundo. E Nanda, como falar sobre sexo com os filhos? Crianças e adolescentes. Então, educação sexual, né, na infância é um assunto que eu gosto sempre de falar com as pessoas, né, nas palestras, no Isso contato, é um tabu? nas conversas. Mais um tabu. Né? Porque as pessoas vêm me perguntar muito assim, com que idade eu começo a falar sobre sexualidade com o meu filho? Né? A partir de qual idade ele tem maturidade suficiente para ouvir sobre isso? E educação sexual vai além da conversa, vai além das orientações, né? Educação sexual é fazer aquela criança entender, desde muito nova, desde bebê, que ela é dona do próprio corpo, né? E que ela tem o direito de repente, limitar, sinalizar qual é o limite, e ela precisa aprender sobre esses limites. Então, a gente, adulto, no contato com a criança, precisa estimular ela, claro, de forma didática, né, a partir da maturação cerebral de cada fase, para poder levar para eles a importância de eu sou dona do próprio corpo, então no banho
criança precisa direcionar onde pegar, onde incomoda pegar, né? Então, assim, estimular ela cada vez mais a autonomia, a tocar o próprio corpo. Muitos pais se assustam quando a criança começa a entrar em contato direto com as sensações, né, corporais, com as sensações prazerosas. Então, é muito comum amigos, filhos, né? Ah, Fernanda, você não sabe, cheguei e peguei fulaninho pegando no pinto e estava totalmente ereto. E aí, o que faz? Né? Eu repreendo, eu sento e converso. Gente, ele está conhecendo o próprio corpo, porque às vezes a gente adulto tem uma dificuldade muito grande. Então, orientar, entender, sim, que ele é empoderado. Horas no banheiro, né, trancado, e aí... Fala tá pra fazendo lavar o a quê? mão, Pra lavar a mão, isso. Lava, não é tira a mão daí, se tá colocando a mão, coloca a mão limpa. Conversar sobre essas sensações, né? O que vem, como sente, o que quer fazer com aquilo, né? Quais são as orientações. Então, até com relação, chega na adolescência, né? Os pais criam aquele alarde, tem aquele alarde, né? Adolescência, gravidez da adolescência, começa a ter contato sexual direto. E assim, gente, se a gente vem lá da infância, desde o período dos primeiros dias de vida, né, que eu sinalizo onde eu tô pessoa adulta, então assim, eu tô tirando a fralda, tô tocando na sua perna, então ele precisa entender que aquele corpo é dele, porque eu não posso falar de abuso sexual na infância, eu tenho que falar de violência, tá? A gente só abusa daquilo que a gente tem direito ao uso. E o corpo de uma criança, ou o corpo de qualquer pessoa, a gente não tem o direito ao uso, né? Então, a gente não abusa, a gente violenta. Então, quando a criança ela entende isso, né, que ela é dona do próprio corpo, que ela que tem que dar os limites, nosso índice de violência sexual na infância. A gente sabe que a maioria dos casos de abuso que você chama, né, que no caso de violência, acontece na própria família, né? Ou num amigo próximo, num vizinho que é muito próximo da família, ou até de familiares mesmo, né? Porque aquela criança, ela passou por uma educação que ela entende que alguém é dono do corpo dela, alguém dá banho, alguém pode tocar a hora que quiser, alguém pode dar comandos para que ela execute coisas. Então, aquela criança ela não consegue entender que o corpo dela é independente do corpo do outro e que ela pode sim começar a responder pelo próprio corpo, desde que ela receba a devida orientação. Eu vou um pouco longe. Não tão longe. Eu tenho uma sobrinha de 12 anos. Quando ela começou a namorar e ela menstruou, minha tia fez: não quero ter problemas com você. A postura de minha tia, que é a avó da criança. Anticoncepcional? Levou no ginecologista e deu injeção de anticoncepcional de 6 meses. Uma menina de 12 anos. Ou seja, você não vai engravidar, agora você pode ficar à vontade. Né? Minha primeira pergunta: tia, a senhora conversou com ela? Não, eu só não quero problema. Eu fiz... Porque a Carol já está namorando. Aí eu fiz, mas como é que você dá o anticoncepcional de 6 meses e não conversa? Você está dando uma liberdade sem orientação. Então, um filho que vier vai ser de menos, porque você está permitindo que ela traga uma doença para o corpo dela. E a gente acredita, é isso, né? Culturalmente se acredita que a única consequência de um ato sexual na infância é a gravidez. É a gestação, sim, né? Sim. Então, existem outras repercussões, né? Existe o sexo não autorizado. Né? Que é aquele sexo de, como assim você ainda é virgem? Como assim você ainda é virgem? E aí, muitos adolescentes entram numa espécie de roda mesmo, em que eles são obrigados para poder continuar fazendo parte daquele grupo. Eu não sei se vocês estão cientes disso, mas existe isso mesmo. Então, eles precisam fazer sexo, às vezes com determinados colegas, tem uma quantidade às vezes de colegas, às vezes não é só um. Então não é só isso, né? Como é que psicicamente fica o registro do que é sexualidade? Porque é uma fase de transição, né? Em que esse adolescente ele não sabe se ele é criança e nem sabe se ele é adulto ainda. Porque ele está muito jovem para uma coisa. Então ele busca essa identidade, né? Quem eu sou, o que é que eu quero. E é nesse momento que a sexualidade, por conta até dos fatores hormonais também, exacerba. E esse adolescente fica totalmente desorientado. Sim.
e de repente só acredita que é só a gravidez, que é o grande problema. Você fala, e a gente você tem as contou a história que infecções. você já faz isso com sua sobrinha de 4 anos. Sim. E a gente que estuda PNL, sabe que de 0 a 6 anos você é um depositório de crenças. Então isso vai definir muito do que você vai ser quando crescer. Exatamente. E até os 12 você pode ressignificar muitas coisas. Assim, a Exatamente. facilidade de você ressignificar, né? Exatamente. Você Que a pode gente chama que são os ressignificar. períodos de reprogramação Isso, de cerebral. reprogramação cerebral. E você contou a história aí de sua sobrinha, né? Que você já Minha tem, filhada. sua filhada. Então, assim, no banho eu estimulo muito, né? Quais são os limites. Hoje ela tem 4 anos. Então, eu estimulo muito ela, assim, tô tocando em tal lugar. Né? E ela vai sentindo. Então, às vezes, senti uma cosquinha. Falou, ops, essa zona da cosquinha é você que tem que tocar, né? Você que passa sabonete, você que permite que a água caia, com que intensidade. Porque quando eu faço esse movimento, ela começa a fazer esses registros, né? Que ela entra no processo de programação cerebral para poder estruturar essas crenças e começar a assimilar que aquela região é uma região que de repente desperte prazer, ainda que ela não tenha essa perspicácia, né? Ela não vai conseguir ter essa maturidade cerebral para entender o que é prazer, mas ela entende que ela tem uma sensação ali naquele corpo. Né? E a gente precisa caminhar por aí. Eu utilizo isso muito com os meus afilhados. Né? Hoje eu tenho uma adolescente e as outras 3 são 3 de 4 anos, as 3. E o interessante é que, na época da gente, eu posso confortavelmente dizer a gente, é que nossa rede social, que a gente pesquisava, nosso Google era a revista Carícia, a revista Capricho, né? Que era onde a gente ia pesquisar as informações sobre sexualidade. E hoje eles pegam o celular e tem isso vasto. Como trabalhar essa sexualidade de uma forma que quando esse adolescente, essa criança venha para essa rede, eles possam ter essa informação de forma clara? Tem como? Assim, a Fernanda ela falou dessa construção dessa rede de apoio, né, de profissionais, Sim. mas tem que haver também essa rede de apoio familiar. Como você falou da questão do uso do anticoncepcional, né? Assim, eu sou inimiga do anticoncepcional. Eu falo para todas as minhas amigas, não tomem. Isso é uma bomba. Também. Por várias questões, assim. Mas você começa a entender que essa menina, que ela tem 12 anos, ela não sabe direito o que é a menstruação, ela não entende direito o que é o ciclo dela, o corpo dela, né? Os períodos que ela, por exemplo, está fértil, que ela não está fértil, qual é a fase lútea, ela não consegue entender essa dinâmica do ciclo. Então, a partir daí, ela vai ter dificuldade também de entender outras coisas e de até mesmo se abrir com a família para tirar dúvidas ou para contar situações que tenham sido situações de violência, situações que tenham sido forçadas, ou de repente um namorado que ela tenha... Oi? Situações não prazerosas que ela é submetida, porque a própria família cerceia isso. É confortável para os pais conversar com os filhos sobre sexo? Não. Até porque, assim, no sexo é aquele momento que você está despido de tudo, né? Que você realmente está ali nu, não só de corpo, mas que você se coloca para o outro como você realmente é. Então, assim, você tem crianças que você não quer que... eu não quero que o meu filho ou a minha filha me imagine nessa situação de vulnerabilidade instintiva, nessa situação de nudez extrema. Então, eu não vou falar com meu filho, com a minha filha sobre sexo, porque se eu falar para ele, ele vai saber que eu também faço, ele vai também começar a me ver, a ter nesse imaginário essa visão de mim. Então, assim, é você tratar o sexo como algo natural, de você falar, olha, eu sinto prazer dessa forma, eu não sinto prazer dessa forma, eu não tenho filhos, mas assim, eu tenho uma irmã que eu converso com ela, que eu abordo com ela assim de forma natural. Às vezes eu percebo que ela fica um pouco constrangida, mas pra mim é indiferente, eu falo da mesma forma, converso com a minha mãe também, pergunto algumas coisas, pontuo algumas coisas, ou falo de algumas questões minhas de forma muito natural, porque assim, é natural. Né? A gente vive, biologicamente, isso é natural, isso é instintivo. Existem até algumas pesquisas, alguns artigos, pesquisas científicas que dizem que quando você se sente atraído, muitas vezes por um parceiro, alguma coisa, tem questões biológicas aí, né? De perpetuação da espécie, coisas nesse sentido. Então, assim,
biológico, é natural. Então não dá para você fazer de uma coisa que é natural e que vai existir de qualquer forma algo gigantesco, algo... Nossa, não, tem que assistir o Cine Privé, que eu acho que nem existe mais, não sei. Na minha época, a criança tinha. Eu pegava, às vezes, uns relances de alguém assistindo. Hoje é assim. X-Videos, né? Que é uma outra questão que já entra na questão da pornografia. Exatamente. Que aí você tem uma sexualidade, você tem um parâmetro de sexo baseado no pornô. E aí, o adolescente, principalmente o homem, ele cresce ali assistindo o pornô, e aí quando ele vai realmente ter uma relação sexual de verdade, ele fica frustrado, porque não é nada daquilo que ele tá vendo ali no vídeo. Ou então se esforça para fazer a performática, né? E aí a mulher fica assim... Querida, o que é isso? O que tá acontecendo? Mas hoje, por isso tem diretoras de filme pornôs femininas, né? De femininos. Sim, que aí ela trata de uma forma como a mulher vê. Mas aí a gente tem outra problematização para falar de pornografia, né? Sim, outro programa. Mas assim, pois é, então... em termos de sexualidade, a gente tem esse padrão de... Ai, gente, eu vou espirrar, desculpa. Não vou, não. A gente tem esse padrão o adolescente, o homem, ele conhece o sexo, a sexualidade através do pornô, né? E aí ele acha que todas as mulheres, elas vão ter tanto aquele corpão daquelas atrizes pornôs, quanto ele vai poder muitas vezes ser violento com a parceira, porque no sexo pornô as mulheres, elas estão ali sendo contratadas, pagas para fingirem que gostam daquilo, né? E aí você tem uma estrutura de meninos doentes, que não sabem se relacionar, que não sabem fazer sexo realmente de uma maneira que seja prazerosa para a parceira, de se preocupar com o prazer da parceira, porque o padrão dele é aquele, né, do pornô. E, além disso, a gente tem um grande conflito, às vezes, identitário mesmo. Aquele cara que não consegue chegar no padrão pornográfico, né, no padrão que é vendido pela indústria pornográfica, e começa a entrar em conflito, porque assim, e finalmente, o que é o sexo que me agrada? Porque ainda assim, tem essa mulher que estranha, mas tem o homem que também estranha, né? Sério, não consegui sentir prazer com aquilo ali, fazendo toda a performance daquele jeito. Ainda assim, eu não entrei em contato com prazer. Eu não tive a sensação orgástica. Então, a gente tem aí as duas possibilidades, né? As duas vertentes para a gente pensar. Porque falar sobre sexualidade é algo muito maior. Muito maior. Na verdade, eu acho que não só duas, né? Porque a gente está tratando o sexo aqui como se fosse só uma questão heterossexual. Exato. Sim. Né? A gente está falando sempre ela, ele, mas num contexto de um casal heterossexual. E a gente tem que problematizar a sexualidade também em âmbitos, né? De casais lésbicos, casais homossexuais, casais bissexuais, pessoas que têm relacionamentos abertos e que têm mais de um parceiro, né? E que assim, é de comum acordo com o parceiro, com a parceira, ter aquele relacionamento aberto, se relacionar com outras pessoas, às vezes fazer sexo com outras pessoas dentro da própria casa do casal, dentro de acordos ali que são pré-estabelecidos entre esses casais. Então, assim, a gente tem que pensar essa sexualidade problematizada fora dessa caixa da heterossexualidade. A gente tem que pensar como sexualidade geral mesmo e entender que, assim, há uma dificuldade de não só abordar esse tema, mas de entender esse tema, de a gente conseguir entender os nossos estímulos, os nossos anseios, as nossas vontades, de a gente não ter essa repressão, que não é só social, mas a gente tem uma repressão de toda essa religião, né, de todo essa catequese, digamos assim, que o Brasil vem desde o período, né, da colonização, desde que o Brasil ele foi invadido, né, que para mim ele não foi descoberto, coisa nenhuma, ele foi invadido. Então, assim, a gente tem que entender, Foucault ele faz esse apanhado História da Sexualidade, né? História da Sexualidade 1, 2 e 3, ele traz ali primeiro essa construção. Hoje eu estava vendo uma postagem do professor Leandro Collin, que é o pesquisador do NUCUS, né, da UFBA. Ele é um dos professores que está à frente, junto com o Djalma Tula e outros professores, e ele postou uma espécie de cinto de castidade para meninos, que, assim, era um cinto que ele tem um formato assim, fálico do pênis, e aí a criatura ficava ali uma semana usando aquilo,
né? E aí, na presença dos pais, aquele cinto era aberto e aquele adolescente, aquela criança era higienizado, né? Gente. E aí, vendo rapidamente, e se eu estiver equivocada, me perdoe, mas assim, o que eu entendi daquilo era algo para impedir a masturbação, para impedir o contato com... Como se fosse um pecado. Exatamente, Meu como se fosse, não, Deus. que ainda é um pecado. pecado. Né? Principalmente a fornicação. feminina. E aí, assim, eu sou agnóstica quase ateia, ex-evangélica durante 19 anos. Minha família é toda evangélica. E aí, quando as pessoas falam assim, ai, mas fornicação é pecado, eu falo, gente, eu fico imaginando Jesus, assim, com a pranchetinha, falando, olha, aquela ali fornicou 2 vezes, dá mas essa daqui já fez sexo anal as 5 vezes. Essa não tem jeito, não, vou ter que mandar. E aí eu fico pensando, assim, sabe, essa construção, a quem beneficia essa visão do sexo como pecado, né? Essa visão do feminino que não pode sentir prazer, que é pecado, a quem beneficia, né? E a gente sabe a resposta. De todas as formas que a gente tem, né? De todas as formas sociais, econômicas, políticas que a gente tem para controlar a sociedade, o sexo é uma delas. Sim. E aí vem então, o é uma Papa das formas Francisco, de controle. né? Que esse Papa, ele veio muito... Pra frente, assim, em relação aos outros. Não quer dizer que totalmente pra frente. É um para-choque de Toyota. Olha o que ele fala. Ele, aqui, a reportagem é: Papa Francisco diz aos jovens que sexo não é tabu, mas um dom de Deus. A sexualidade e o sexo é um dom de Deus, nada de tabus. É um dom de Deus, um dom que o Senhor nos dá. Tem 2 propósitos, mas aí é questão da religião. Mas ele fala: amar e gerar vida. É uma paixão, é o amor apaixonado. O verdadeiro amor é apaixonado. O amor entre o homem e a mulher, claro, né? Igreja Católica. Quando é apaixonado, leva você a dar a vida para sempre, sempre, e dá-la com corpo e alma. Mas eu acho tudo bem que tem a questão da religião, mas ele já vem com uma ideia não do pecado, né? E não como sexo como tabu, como sexo que é um ato de amor. Né? Então eu achei formidável quando eu achei essa reportagem, mas claro que tem toda a questão, como você falou, né? Da questão de identidade de gênero, que hoje o sexo não é entre um homem apenas, não é só heteronormativo, né? E tem tudo mais. Eu queria retomar o que a Aline falou e a Fernanda colocou agora também, em relação a essa questão desse controle, né? O sexo como controle, e a Aline falou do anticoncepcional. E assim, eu sempre, meio teoria da conspiração, assim, mas eu sempre falo do anticoncepcional feminino, né, como controle da nossa sexualidade. Porque, assim, o anticoncepcional, ele não tá ali só para inibir o espermatozoide de conseguir fecundar o óvulo. Ele tá ali para inibir nossa libido, né? Ele tá ali para inibir a nossa lubrificação, porque a mulher que ela faz uso prolongado, fora todos os outros perigos, né, de trombose, assim, eu conheço casos de pessoas que com 34 anos morreram de embolia pulmonar por causa de uso de anticoncepcional. Mas assim, de nódulos. Exatamente. E aí você pensa o uso, assim, a maioria das mulheres tem uma média de 4 dias férteis no mês. Aí você faz a conta por 12. Quanto é que vai dar? Aí você pensa que o homem, ele é fértil todos os dias. Por que a mulher que toma o anticoncepcional e não o homem? Né? A quem beneficia esse controle dessa sexualidade feminina da mulher, ela não sentir vontade, e muitas vezes ela tem um parceiro fixo e ela faz, né, ela tem a relação sexual para poder suprir o desejo daquele parceiro, muito embora ela não queira, ela não esteja à vontade, ou esteja sendo incômodo porque ela não lubrifica, né, porque aquilo não é prazeroso para ela, mas ela tem que atender porque a sociedade diz que o que ele não encontra em casa ele vai procurar na rua, e aí a mulher, ela começa a ter relações mesmo sem sentir prazer para poder satisfazer esse parceiro, e até a mulher ela se dá conta, ela perceber que o anticoncepcional ele está criando todos esses sintomas e alguns problemas que são inclusive a longo prazo, é um processo, até porque a responsabilidade da não maternidade ela é colocada para a mulher. Sobre a mulher, né? Então, assim, eu conheço homens que falam, eu não queria ter filho, ela engravidou. Aí eu falo, você usou camisinha e a camisinha furou? Não, eu acreditei que ela estava tomando anticoncepcional. Como se a responsabilidade fosse só dela. Aí eu falo para meus amigos, você é um otário. Você é um otário que está acreditando num negócio desse, e você é um otário porque você acha que a responsabilidade é só dela. Se quem não queria ter filho era você se prevenisse. Você usasse o preservativo, você procurasse um anticoncepcional masculino que foi vetado em processo de teste, porque mexia com a libido masculina, né? Ele foi vetado ainda em processo de teste. Então, assim, por que você não se preveniu se você não queria o filho?
Ah, mas eu falei pra ela que eu não queria ter filho. Que bacana que você falou. Não que fizesse bom. o sexo, né? Exatamente. Ou se queria fazer, se chamasse a responsabilidade pra você e falasse, eu não quero ter, então eu vou me prevenir. Então, assim, a gente tem esse movimento estruturado no patriarcado que responsabiliza a mulher por não ter filho, responsabiliza a mulher por esse controle da natalidade e aí responsabiliza a mulher também por ela ter que tomar esse remédio e arcar com todas as consequências do uso dessa bomba, que é o anticoncepcional. Ah, mas e aí? Você faz como? Eu tenho 2 anos sem tomar anticoncepcional. E nunca aconteceu de eu acordar e falar assim, ai meu Deus, será que eu tô grávida? Eu olho vídeo de bebê todo dia, gente. Tem um bebê que eu olho todos os dias da minha vida. Eu chego em casa e vou olhar esse bebê. Aí o meu amigo do trabalho fala, você quer ter um filho? Você fica olhando esse bebê todo dia. Eu digo, não vou ter um filho. Porque eu conheço o meu corpo. Eu conheço o meu ciclo. Eu sei quando eu tô no meu período fértil, quando eu não tô no meu período fértil. Nem passa a percepção na minha cabeça de que eu poderia estar grávida. Porque é um conhecimento prévio que eu tenho de quem eu sou, da minha sexualidade, do meu útero, que assim, a maioria das mulheres, elas não têm. Porque isso vem da educação sexual, não é? Que não vem da escola. Na escola a gente aprende o aparelho reprodutor e acabou. Exatamente. Até mesmo, né? É uma coisa que Verônica marcou de educação sexual, até reconhecer que a gente não tem somente uma via, porque a educação vem dessa forma, né? Uma via muito heteronormativa. Sim. O que sai disso aí, às vezes pode ser repreendido, repelido, né? Rechaçado. Então, entender que a educação sexual vai passar por falar de outras formas de se relacionar, já que a gente fala que a gente se relaciona com pessoas, né? Então eu gosto de marcar isso, a gente não se relaciona com a genitália, a gente não se relaciona com o sexo, a gente se relaciona com pessoas. Então entender isso, eu gosto do termo, de utilizar sempre o termo com a parceria, porque quando eu saio desse lugar de marcar, né, com o parceiro, com a parceira, com a parceira, eu começo a quebrar esse discurso muito heteronormativo, né, de que só existe uma forma de se relacionar sexualmente. E não é isso. Então, a educação sexual também passa por isso, né, da gente conseguir falar com as crianças, né, e vem de romper, por exemplo, as piadinhas, né, essa criança, essa coca não é Fanta. Né? Então, tem todas essas piadinhas que acabam ressoando no período da infância e que não deixam de ser uma forma de castração. Então, tem muitas crianças que são castradas até conseguirem acessar a sua identidade de gênero, né? Acessar a sua orientação sexual, para a partir daí cravarem, de repente, um lugar, um marco. Né? Mas até aí a gente tem um caminho de sofrimento também. E você falou aí da questão de criança, né? Tem um levantamento, uma pesquisa, na realidade, que foi realizada na América Latina. E nessa pesquisa, na pesquisa da parte brasileira, ela constatou que brasileiras se sentem mais à vontade com os parceiros do que com pais ou especialistas para falar sobre educação sexual. Mas como eles também não recebem a educação necessária, isso pode gerar problemas no futuro, como as ISTs e gravidez. Então, quando você fala dessa importância do pai, da família dessa educação sexual, mas você vê que, pela pesquisa, as jovens procuram o parceiro. Sim. Né? Então, essa falta de comunicação, muitas vezes, né, entre os pais e a criança pode gerar vários problemas. Né? Sim. E aí não é só as infecções, né, sexualmente transmissíveis, nem só a gravidez, mas o próprio reconhecimento de uma disfunção sexual. Né? Então, se a parceria ali, um dos parceiros identifica uma disfunção erétil, por exemplo, né, independente se é um casal hétero ou um casal homo, mas identificou uma disfunção erétil, como é que a gente conversa sobre isso? Quem a gente procura? Sim. Muita gente ainda atribui a disfunção erétil para... Simplesmente. Muita gente ainda atribui para o outro. Ah, se falhou é porque a parceria teve responsabilidade. Você não excitou seu parceiro o suficiente e aí por isso que não subiu. Exato. Isso. E tem também a repercussão disso para a parceria. Porque tem uma mobilização, né? Tem um impacto na autoestima do outro, na autoimagem do outro, né? Na sexualidade do outro. Então, é sempre uma via de mão dupla.
E a gente pensar também, gente, a gente fala de sexo sempre com penetração, com a genital. Assim, as pessoas, elas entram, né, no momento de fazer o sexo, em busca apenas do gozo. Da penetração e do gozo. Se não gozar, não existiu sexo. Não há aquela busca de, prolongar aquele momento, de sentir o outro, de perguntar se tá bom, se gosta assim, se não gosta assim, se é que incomoda, se é que dói, se é que ao invés de excitar faz cócegas. Não há esse diálogo, né? E não só ficar no carrinho bate-bate, né? Ficar no corpo todo, né? No parque de diversões. Fazer uma roda gigante. Então, assim, às vezes a falta das preliminares, a falta da pessoa conhecer o próprio corpo e, assim, permitir que o parceiro, ele, digamos assim, ele explore. Ele explore não só a genital, mas ele explore tudo. Ele explore com a massagem, ele explore com o beijo, ele explore com o gelo, ele explore de várias formas e, assim, muito tranquilamente perguntando: isso é bom? Isso é prazeroso? Isso te excita? Isso é bacana? Como é que você prefere? Assim eu não gosto muito, não. Eu prefiro que seja dessa forma. E assim, muitos parceiros têm a vergonha de falar pro outro de que, isso eu gosto, isso me excita, isso é bacana, isso é legal. Né? Às vezes eu tô conversando com meus amigos, assim, eu tenho muitos amigos homens, assim, meu melhor amigo, outro dia a gente tava conversando, e ele falando assim, porque as mulheres, elas gostam de homens que aguentam 1 hora, 40 minutos. Eu falei, meu jovem, quem te disse isso? Né? Não é não? Eu falei, meu querido, não é de aço não, meu amor. O negócio, você fica ali 1 hora, a criatura vai ficar... E é na velocidade 5 do Creu, né? Não é? A criatura vai ficar em carne viva, meu filho. Pergunte. Mas eu achava... Não, mas achou errado, querido. Então, não é, pergunte. Tá bom, não tá bom, né? Assim, da mesma forma que o homem, muitas vezes, quando ele goza, ele só quer virar pro lado e dormir, a gente também. Sim. Ou você sincroniza ali, ou então você também vai aceitar que a mulher, ela vai gozar, ela vai falar, então, querido, eu gozei já, não quero mais. Se vira aí você, ou então fica aí um pouquinho, vai doer um pouquinho, vai incomodar um pouquinho. Então, você entender o sexo, você fazer sexo, não só o genital, não só a penetração, não só como a gente vê, eu vejo assim, muitas vezes nas novelas, eu fico falando, gente, mas sexo não é aquela coisa louca, avassaladora, que rasga a roupa. Não, às vezes às vezes não é. É como o Fernanda falou, o homem tá muito acostumado com pornô performático, às vezes ele tem uma namorada que na primeira transa performou, queria performar, queria, né, impressionar. E depois ela não tá afim de fazer performance. Ou então ela tá cansada, ela quer só uma coisa mais rápida, ou ela não quer, ou ele também não quer, e tá tudo bem. Às vezes, assim, a gente tem quando a gente namora há muito tempo, às vezes a gente tem um beijo de língua, por exemplo, como se fosse, assim, beijou de língua, cama. Bora. Né? Às vezes você só quer beijar seu parceiro, você só quer acariciar, você só quer fazer um carinho, né? Você só quer, às vezes, tá ali deitadinho, abraçadinho com ele. Às vezes o homem, ele fica erétil ali, mas ele não quer necessariamente transar e tá tudo bem. Ou a mulher quer e, assim, o parceiro, ele não tem ereção porque ele teve um dia muito ruim no trabalho, ele não tá legal e tá tudo bem. Não é ver isso como, o cara é broxa. Não é possível achar que porque que a mulher fez assim, o cara tem que estar... Não é bem assim que funciona, sabe? Então, tem uma coisa muito interessante, né? Do que Verônica falou, que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Se eu precisar do endereço da sua casa, eu preciso chegar na sua casa, né? Qual o passo a passo que você vai me dar para que eu chegue na sua casa? Assim é o caminho do prazer. O outro, ele não tem a obrigação de chegar sabendo como... eu vou alcançar o prazer se eu fizer isso. Eu sou a dona do corpo. Eu preciso direcionar. Eu preciso sinalizar qual é esse caminho. Tem que dar uma de flanelinha, mais pra esquerda, mais pra direita. Exatamente assim. Vai. Devagar, você vai passar do fundo. Isso. E aqui volta aí, para agora. O Arthur fala aqui que não só na disfunção erétil. Em tudo na vida, sempre a culpa é do outro. Dizem que a culpa é do outro. Mais confortável, né? A culpa é minha, bota quem eu quiser, né? E aí entra, né, uma outra coisa que eu gosto muito de utilizar, é que o paciente chega e fala, vamos banir uma palavra aqui no setting, e aí eles ficam me olhando, né? Culpa não. Não existe culpa, né? Existe responsabilidade. Sim.
Quando eu entendo a diferença entre culpa e responsabilidade, eu consigo não só tirar um grande peso das costas, né? Porque o lugar da culpa é um lugar de muito fardo, né? Como eu também passo a refletir sobre qual é o meu limite, até onde é a minha responsabilidade, até onde é do outro, e como é que a gente pode dialogar sobre essas responsabilidades compartilhadas. E como dialogar sobre essas responsabilidades? Perfeito, E como conversar sobre essas responsabilidades na cama? Aí entra outro problema, que é o problema da honestidade. Culturalmente, assim, eu não sei de outras culturas porque eu não tenho experiência, mas assim, nós não somos educados para um relacionamento honesto. Para um relacionamento onde você fala o que você pensa, de verdade, o que você sente e o outro compreende. Primeiro que a gente não sabe nem fazer a gestão das nossas próprias emoções. Né? A gente cresce entendendo que a gente tem raiva, medo, amor, saudade, alegria, mas assim, a gente às vezes não sabe que a gente está sentindo não é angústia, é ansiedade, que não é medo, é ansiedade. A gente não consegue entender a complexidade das nossas emoções. Então, assim, a gente não fala sobre o que a gente sente. É muito difícil você ver uma educação, e hoje isso está mudando e isso é muito positivo, onde os pais perguntam para os filhos, o que é que você está sentindo? Descreva para mim o que é que você sente. Onde é que isso mexe com você? Então, assim, a gente não tem diálogos honestos porque a gente tem muito medo do que o outro vai pensar. A honestidade, ela exige coragem de quem dá e de quem recebe. Porque não adianta você ser honesto com a pessoa não está pronta, ela distorcer aquela informação que você traz. E aí, muitas vezes, em casais, isso é bem complexo, porque, assim, a parceira ou o parceiro fala, olha, eu vou fazer tal coisa hoje, mas aquilo desagrada ao outro. E aí, como você não quer deixar de fazer aquilo e você sabe que desagrada ao outro, você começa a omitir. Você passa a não ser mais honesto. Mas por que aquilo desagrada o outro? Você sentou com o outro para perguntar por que isso te incomoda? Onde é que te incomoda? Quais são as emoções e os sentimentos que essa situação que eu faço causam em você? Ah, não, eu não... Acontece muito assim, não quero que você tenha contato com o seu ex, com a sua ex. Por quê? O que é que isso provoca em você? De você sentar com a sua parceira ou com o seu parceiro, né? Eu falar assim pra minha parceira ou pro meu parceiro, olha, eu me sinto depreciada, isso mexe com a minha autoestima, isso gera insegurança em mim, eu fico me questionando se de repente você não vai romper o nosso relacionamento pra voltar com ela. E aí o outro, ele também ouvir isso e falar, poxa, como é que eu posso passar segurança? Como é que eu posso entender de que esse relacionamento foi bom enquanto durou, mas que eu não estou mais envolvido nesse relacionamento, que eu não quero mais esse relacionamento, mas que eu quero manter uma amizade, uma relação cordial com aquela pessoa. Então, você está preparado para dar a honestidade e você ouvir. Você está preparado para o seu parceiro ou a sua parceira dizer, poxa, eu não gosto dessa forma, me incomoda. Essa forma que você faz não é legal, não é prazeroso. Vamos tentar de outra forma. E o outro não se ofender com aquilo e entender que os dois estão se encaixando. Né? É como se fosse um Tetris ali que você vai mudando de posição para você encaixar da melhor forma e aquilo ficar de uma forma linear, ficar harmonioso. Então, assim, estabelecer esse diálogo honesto, não só do sexo, mas de tudo dentro do relacionamento, de você poder sentir que você pode falar para o seu parceiro, para a sua parceira, de que, poxa, hoje eu não estou legal, não estou me sentindo bem, ou de você falar que hoje eu queria fazer isso, hoje eu não queria fazer isso, e tá tudo bem, e o outro interpretar isso como tudo bem, sabe? Acho que comunicar é um exercício, né? Aprender a comunicar, Verônica falou sobre educação, né? Educação emocional. Hoje, claro que isso tem mudado muito, até a gente adulto, acho que a gente tem ressignificado esse lugar. Né? Eu acho que a gente tem que ser educado mais para falar sobre as nossas emoções. Volta e meia a gente ainda se bate com a banalização das emoções, né? Então, hoje eu estou tão depressiva. Gente, um diagnóstico de depressão tem uma série de critérios. Então, há uma diferença entre tristeza e depressão. Assim como a alegria não necessariamente ela é o tempo todo saudável. A gente tem dentro da psicopatologia, né, da psicologia da psiquiatria, a alegria que é patológica, né, que por isso o transtorno afetivo bipolar, porque o outro polo é o da mania, né, que
que é o polo da mania, que é a alegria patológica, que é a euforia. Então, a gente precisa entrar em contato cada vez mais com as emoções, vivenciá-las da forma mais genuína para que eu possa comunicar. Porque a honestidade vem muito disso. Primeiro, eu preciso ser honesta com o que eu estou sentindo. E para que eu possa ser honesta com o que eu estou sentindo, eu preciso me revisitar. E esse é um exercício diário. Eu preciso estar o tempo todo me questionando assim, por que eu estou irritada? Às vezes no meio do dia eu me pego refletindo assim, por que eu estou tão irritada hoje? Né? Por que eu estou tão intolerante? É um exercício. Então, a partir daí, eu vou entendendo o meu funcionamento. Porque o que acontece muito no casal, e isso vai desaguar na cama, isso vai desaguar no sexo, é que eu quero que o outro resolva as minhas questões. Sim. Eu quero que o outro seja a outra metade da laranja, a tampa da panela, né? Então, o outro precisa sempre estar nesse lugar de satisfação, precisa me satisfazer. E nesse caminhar, a gente encontra os entraves, as dificuldades, os conflitos. E isso acaba repercutindo no sexo, né? Porque chega um momento durante a terapia que eu convoco a parceria para o setting. Para que a gente possa escutar, né? E possa até, de repente, ser um espaço de diálogo, que é o que eu chamo de espaço primário. E às vezes é assustador quando eles falam assim, mas você nunca falou que gostava disso? Você gosta disso? Você nunca me falou sobre isso antes? Então, às vezes, são 20 anos de casados e que nunca se falou que eu curto sexo anal, né? Eu prefiro que seja assim, eu gosto de estar à exposição, mas como assim você não falou isso pra mim antes? E você falou de sexo anal. Sexo anal também é um tabu? Com certeza. Deve ser o maior dos tabus, né? Com certeza. Então, assim, as pessoas não entenderam ainda, e a gente volta a essa coisa, né, da genitália, do falo, da penetração, que a gente precisa pensar além, né? O ânus, ele tem estruturas, né? Ele tem nervos ali que promovem muito prazer e não precisa necessariamente da penetração. Às vezes é o famoso beijo grego, né? O fio terra. Tudo isso Vou contar. Hoje. Você olhou pra mim? Vou contar. Hoje, eu tô no trabalho, a Aline manda um vídeo pra mim. Eu pensando que é uma coisa, né? De boa, aí botei. Eu não trabalho com pessoas, né? Aí botei. Aí tem uma mulher e um homem fazendo uma DR. Aí ela fala, por que você não deixa? Eu sempre gostei disso, você não deixa. Ele, mas você não diz o quê? Você tem que ser mais clara. Tal, e fica aquela DR. Eu não ia desligar o vídeo, porque eu queria saber o que era. Aí daqui a pouco ela vira assim, eu quero meter o dedo em seu cu e você não deixa. E alto, eu que fiz. Então, Aline, por favor, da próxima vez. Da próxima vez, Aline. Você bote um alerta, fale, ouça no banheiro, ouça com fone. Não faça isso com o seu amigo. Porque isso dá justa causa, amigo. Por favor. Agora, você é concursado, fica tranquilo. A Aline, ela falou que acha que o sexo anal é o maior tabu, né? Sim. Eu acredito que também a mulher que ela transa por livre e espontânea vontade, sem compromisso, simplesmente porque ela quer transar e não porque ela quer construir uma relação afetiva com aquele, assim, eu tô falando de casas heterossexuais porque ninguém tem uma autoestima maior do que a do homem branco cis, né? Porque então, assim, a relação entre mulheres, elas são muito mais harmônicas, né? Elas são muito, muito mais tranquilas, né? Porque é muito mais fácil essa dinâmica, mas assim, às vezes a mulher ela só quer transar e tá tudo bem, e ok, e o homem ele tem aquela coisa de, como assim? Você só quer transar. Porque existe uma visão romantizada do sexo também. E que quem assume esse lugar do romance é sempre o feminino. Sim. Determinaram isso. E os homens se assustam com essa postura feminina, né? Da mulher que eu só quero fazer sexo. E daí? Tá tudo bem. Assusta, né? E que não tá esperando uma mensagem. Não, eu tô perguntando. Olha, eu tô aqui pra entrevistar vocês, não tô aqui pra falar. Eu acho que foi um ato falho. Casos de família. O tema de hoje. A André tomou até um susto também. Não, se for caso de família, vai ser... E aí eu venho aqui com dicas, né, Aline? A gente traz dicas de filme, de série. E tem uma série muito legal. Eu não consegui ainda assistir toda a temporada, que é Sex Education. Ah, maravilhosa. Que ele usa humor pra falar tirar o tabu do sexo, né? Que a mãe dele é sexóloga. E ele tá naquele período... Sexual. Terapeuta sexual. Isso mesmo. E ele tá nesse período de descoberta também. Tem os colegas da escola também que tem. E fala também de questão de gênero, fala de sexualidade. Então, pra quem não assistiu ainda, a primeira temporada só são 8 episódios. Então dá pra fazer uma... E vai ter a segunda temporada. Já foi confirmada a segunda temporada.
E que a gente possa, né, tá fazendo esse estudo, porque tudo isso, mas vocês falaram de tabus, mas tudo isso vai refletir, como vocês falaram no início, nas redes sociais, né? Você vai lá para a rede social, que não pode isso, você tem que escrever sexo com pontinhos, você não pode estar falando muito, quando na verdade você está levando conteúdo, você está levando, né, autoconhecimento, porque sexo é autoconhecimento, para o outro. E você, de certa forma, está sendo bloqueado por levar esse conteúdo. Um conteúdo que a gente vê que todos os dias é necessário. Né? Falei no início do casal que fica no carro rindo, porque eu fui para um evento no domingo e na autoapresentação a menina fez: eu conheço você. Aí eu fiz: me conhece? Eu fiquei: meu Deus, de onde? Já trabalhei em tanto lugar. E aí ficou aquela conversa. Aí a mãe da menina, quando foi buscar, fez: eu conheço sua voz. Aí eu fiz: Jesus, tá, se a minha voz é de rádio. Você é do programa Na Ponta da Língua? Eu fiz: sou eu. Ah, menina, quinta-feira, toda quinta eu tô te ouvindo no carro. Aí ela: tá vendo porque eu conheço você? Minha mãe fica rindo dentro do carro com meu pai, eles voltando de Camaçari, e a menina no fundo do carro. Aí eu fiz: vem cá, você tem quantos anos? Pra tu tá ouvindo o programa. Não, eu tenho 18. Eu fiz: tá liberado. Mas, né? Que outro dia uma sobrinha minha de 11 anos entrou na live. Eu parei tudo, eu fiz: Lele, sai da live. A tia conversa com você quando chegar em casa. Falando de sexo anal, a menina entra na live. Né? Mas ela saiu, graças a Deus. E assim, a gente vê que casais, ele tá lá, esse casal já é um casal idoso, mas ele tá ali escutando. O programa tá né? E teve a história da mulher daquele caso também, né? Ah, sim, do churrasco. Eu chego num churrasco e a mulher faz: eu assisti seu programa, bem alto. Depois que eu comecei a assistir seu programa, eu fiz fio terra no meu marido e ele marido gostou. Lá. E eu só pensei: eu quero um buraco, porque eu não precisava saber que o rapaz está fazendo fio terra. Né? E todos olhando. E tem uma coisa interessante aí na sua fala, né? Quando você marca, porque a gente tem isso, de marcar os lugares, marcar as pessoas, né? Então, mas são duas pessoas idosas, sexo não tem idade, sim, né? Então, a sexualidade também chega para os idosos, né? A sexualidade também existe no universo dos deficientes físicos, dos deficientes visuais. Então, a gente precisa... os surdos fazem sexo. Então, a gente precisa pensar e repensar o tempo inteiro os nossos pensamentos, né? Os nossos conceitos acerca do que é sexo, quem é que faz sexo, né? Porque uma vez, e aí falando essa coisa da idade, o porquê eu escolhi simplesmente, uma delas é a minha vivência familiar, né? Sexo sempre foi muito tolhido, o assunto sexo sempre foi muito tolhido. E uma vez eu fui perguntar à minha avó, né? Porque ela falou que 7 filhos, não sei quanto tempo de casada, e que meu avô nunca tinha visto ela nua. E aí eu devolvi a pergunta, eu era adolescente, né, e sempre fui muito curiosa. E eu falei: tá, avó, mas como era? Tinha um buraco no lençol? Não via nua, né? E aí ela falou: não, isso não é coisa que se pergunte, né? Isso não é coisa que se pergunte. Na sua idade você vai saber. Eu falei: mas é que idade e tal. E depois eu percebo minha avó muito nesse movimento, né? Que houve a separação. Mas esse movimento de sempre evitar, né, o contato com o próprio corpo, né? É o que a gente chama de negligência. Então, assim, começa a negligenciar o próprio corpo para não entrar em contato com a sexualidade, né? Porque alguém disse, né? E ela repetia muito isso, que velho não beija e velho não transa. E tem uma musiquinha besta, né? A pipa do vovô não sobe mais. E hoje tem inclusive, né, saiu, eu comentei hoje pela manhã, inclusive, num grupo de sexualidade lá da clínica psiquiátrica, que saiu um artigo agora, de 2018, falando que o alto índice de venda de Viagra está associado à faixa etária entre 20 e 32 anos. Uau! É o jovem que acha que tem que ficar 1 hora lá, né? Exatamente. É a performance que você falou, né? Tem que ter uma mega Meu filho, acaba esse negócio. Tá bom, calma, miserável. E o cara tá lá achando que tá arrasando. E além disso, os jovens acham que eles não vão apresentar algum problema, alguma disfunção sexual, né? E que é outro mito, porque a disfunção sexual pode chegar a qualquer idade. A gente só precisa estar atento aos sinais e sintomas, porque esse corpo o tempo inteiro se comunica com a gente. Agora, resta saber se a gente está atento a essa comunicação. E aí você falou aí da questão da idade, né? Eu vou ler uma frase aqui, que fala aqui, ó: os brinquedos sexuais são ótimos para pessoas mais velhas
E o sexo, em seus últimos anos, é muito sensual. Muito menos acrobacias e coisas do gênero. Temos muito tempo para acariciar e dar prazer um ao outro. E é muito bom ter algo para adicionar essa receita. E esse conselho foi de uma britânica que tem 83 anos e que tem um blog sobre sexo. Que linda. Que ela criou depois dos 70. E aí a reportagem fala disso, né? Como as pessoas ficaram surpresas quando uma mulher de 70 anos abriu um blog para falar de sexualidade. Porque, assim, historicamente, a mulher na menopausa, ela perde o desejo, né? E aí, a vovozinha do Chapeuzinho Vermelho. E os homens, eles vão procurando parceiras mais novas, porque a mulher pós-menopausa não funciona. Não funciona, né? Aspas, quem não tá vendo, pelo amor de Deus. Viu? Mas, assim, aí entra nessa coisa, de novo, desse controle dessa sexualidade, de quem é que diz que a mulher pós-menopausa, ela não tem mais desejo, ela não pode mais, né? A Sex Education, ela é muito interessante porque a terapeuta, ela já deve ter seus 50, quase, talvez 60 anos, e ela tem um parceiro por dia. E ela não lembra nem os nomes dos parceiros dela, e eles vão lá, levam flores, e ela fala, não, querido, pode voltar, e bate a porta na cara e fala, não, só queria a noite de sexo mesmo. Então, assim, quem ainda cultiva essa ideia de que a mulher, ela tem um período pré-determinado para iniciar a vida sexual, né? E que é muito, muito cedo, hoje em dia, com essa coisa das novinhas, é muito mais cedo, né? Essa hipersexualização. E aí, como a gente viu da Melody agora, né? Que teve processo e tudo, dessa coisa muito sexualizada, e aí no sentido negativo. E a gente tem um período onde diz que o desejo sexual da mulher, ele se encerra. A mulher, ela não é mais procurada, ela não é mais vista, ela não é mais, né, se torna problemático. E a gente vê uma idosa de 80 anos. Hoje com 83 e começou o blog com 70. Hoje é o que a gente acessa, né? A informação de que a sexualidade chega cada vez mais cedo. Mas se a gente for pegar historicamente, por exemplo, as nossas avós casaram com 14 anos. Sim. 15 anos, 13 anos. Né? Então eu já conheci idosas que casou com 12 anos. Então, se a gente for pensar na formação biológica, né, ainda não havia nenhuma maturação, e essas mulheres já ingressavam, né, na vida sexual e tal. Claro que hoje a gente tem um outro padrão, né? Até legal mesmo, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma lei, a gente tem um respaldo aí jurídico que ampara, que dá suporte, mas a gente pensar sempre nessa construção, né? Porque às vezes a gente fala do recorte hoje de mídias sociais, de tecnologia, mas a gente somos produtos socio-históricos, né? Então, esse corpo, esse lugar, essa história, tudo isso conta e marca, né, um significado. E aqui tem a pergunta do Iedo Souza para ambas entrevistadas. Ainda falando um pouco de fake news e as notícias infundadas. Hoje, acompanhamos diversos casos de pessoas que creem nas vacinas como maléficas à saúde, até mesmo fazendo campanhas contrárias. Vocês acreditam que a saúde sexual está suscetível a um aumento por correntes de pensamentos parecidos? Ou acreditam que, falando em DSTs, o pensamento passa a ser mais criterioso? Depende muito, porque assim, a gente fala de DST e a gente fala de camisinha. E a gente fala desses homens que eles dizem que eles não conseguem ter ereção com o uso da camisinha, né? E aí, de onde surgiu essa ideia de que o homem, ele não tem sensibilidade com a camisinha, não é a mesma coisa com a camisinha, que se ele colocar a camisinha, ele não vai ter ereção, ele vai broxar mesmo. E, eu já testei todos os tipos de camisinha. Tem homem que não sabe nem qual é o tamanho adequado de camisinha. Tem homem que compra a camisinha pequena, assim, e aí aperta ali e o sangue não circula e ele não se sente bem. E realmente, se o sangue não circula, o negócio vai ficar dormente. E aí, como é que você tem sensibilidade se o negócio tá apertando ali? Não tá? Então, assim, essa questão de ST, como Fernanda falou, ela vai muito mais desse entendimento do autocuidado,
né? E de você saber que você precisa usar a camisinha, né? Já que a camisinha feminina, para muitas mulheres, ela é incômoda de colocar, ela é incômoda de tirar. É um trambolho aquele negócio, né? Pra falar a verdade. Um negócio gigantesco. Parece que você vai enfiar a cabeça naquele negócio. Né? Pegou o saco do bom preço. Então, assim, do homem entender que não. O patrocínio aí, viu, bom preço. Não existe mais, não. Agora não pode falar outra marca. Agora Então, assim, do homem entender que, poxa, se essa camisinha não serviu, eu vou usar outra, eu vou usar uma que eu vou comprar uma aqui, eu vou testar, né? Mas também tem muito essa coisa da educação juvenil, né? Do pai falar pro filho que não tem que usar camisinha, que camisinha é incômodo, dos pais levarem os filhos, muitas vezes assim, em lugares de prostituição mesmo, para poder aquele menino ele ter o primeiro contato sexual, ou ter o contato sexual através do pornô, que a gente vê que muito pornô não tem a utilização, né, do preservativo, e a gente entender essa não utilização. Porque um cara, assim, pra mim, ele fala que ele não usa camisinha porque ele brocha, eu broxo. Falo, amigo, então você já deve estar aí, meu filho, já com esse negócio pra cair. Porque não tem condições. A gente não sabe com quem a pessoa se relacionou, onde... Higiene. Sabe? A gente não sabe nada. Então, assim, você ter o cuidado com você mesmo antes de tudo, e depois você ter o cuidado com o outro, né? E quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, e o uso da camisinha, né, o uso do preservativo, a gente precisa também marcar o seguinte: sexo oral também pode ser uma via de transmissão de uma infecção sexualmente transmissível. HPV e herpes, né? Exatamente. Que pode evoluir para uma herpes zoster, que é uma coisa muito mais grave. Exatamente. Então, marcar que o preservativo, ele precisa não só estar associado à penetração, mas também ao sexo oral, por exemplo. Né? E existe sim uma resistência, né, que precisa ser catequizada. Então, assim, a gente passa por um processo de psicoeducação mesmo, tá? Por que é importante o uso do preservativo? Né? Porque às vezes não passou na educação infantil, não passou na educação juvenil. A roda de amigos é uma competição, né, de quem sente mais prazer. As mulheres também entraram nesse universo, né, então chegam com uma série de estigmas, de possibilidades. De Fernanda, como assim eu tenho vaginismo? Como assim eu não consigo... Como assim minha vagina contrai, meu canal vaginal contrai ao menor sinal de uma penetração de algo? Não sabia nem que havia essa possibilidade, né? De forma muscular, o seu corpo responder de uma maneira negativa àquela penetração. A vulvodynia, né? A vulvodynia, que hoje a gente tem altos índices, né, de diagnóstico de vulvodynia, de mulheres que nem sabiam que tinham. É sério que Explica não aí, doía? Que eu fiquei aqui... A vulvodynia é um transtorno, é uma disfunção sexual muito associada a uma hipersensibilidade na região da vulva, né? Que é toda a parte externa e região pubiana da genitália feminina. E aí o que acontece? Tudo incomoda, né? O tocar, às vezes a roupa, né? Uma calcinha, o passar de uma toalha, né? O passar de se enxugar com um lenço umedecido, com papel que seja. Então é uma área hipersensibilizada e que muitas mulheres passam anos achando que aquilo é normal, que é o natural, né? Usando várias pomadas, remédio, fazendo banho de assento, vários banhos de assentos e que não conseguem resolver porque, mas minha amiga indicou que isso melhora e vai usando. Se automedicando, né? Isso vai agravando até chegar no consultório, né? Até chegar, às vezes, com 2 quadros pareados, então chega com a vulvodynia e também com o vaginismo, porque ela começa com uma hipersensibilização na região da vulva, mas aí daqui a pouco, ao menor sinal de penetração de algo, a vagina contrai, então a gente tem aí 2 disfunções associadas, enfim. Então, é o conhecimento que às vezes essa mulher não acessa, que essa ginecologista ou esse ginecologista não questiona, não investiga. Então, quando chega o problema já chega declarado, mas antes já se buscou várias estratégias de automedicação, de conselhos, enfim. E muitas vezes a solução não está num medicamento, né, Fernanda? Pode ser também uma questão de uma terapia. Fale um pouco do seu trabalho, porque às vezes a gente vai no médico, o médico diz, não, toma esse remédio que já vai resolver. Mas às vezes é um problema de cabeça, né? Isso, exatamente, que são as questões, né, psicológicas associadas à sexualidade. Então, claro que a gente tem o marco das disfunções femininas, né? Mas hoje, por incrível que pareça, o maior número de pacientes que hoje eu recebo em consultório são homens.
Homens que buscaram urologista devido a algum tipo de disfunção sexual e que após uma bateria de exames tanto anatômicos como os exames laboratoriais, e verificou-se que não tinha nada de alteração biológica, fisiológica, né? Então, que tinham questões psicológicas associadas. E quando a gente vai investigar isso, quando a gente vai buscar na história sexual do indivíduo, que é o que eu trabalho, né? Qual o conceito de sexo, como ele construiu isso, qual a relação que ele estabelece com a parceria, com as parcerias, como ele percebe, o que ele entende por sexo, enfim, até a própria religião, né? Muitos trazem um conteúdo religioso. Então, trabalhar essas questões para que ele possa desconstruir e ressignificar. Para, a partir daí, ele ter uma sexualidade mais satisfatória. Né, que esse é o objetivo da terapia sexual, fazer com que aquele indivíduo se relacione da forma mais satisfatória possível com a sua sexualidade. Um outro ponto, né, da pergunta, né, que a Aline acabou de ler pra gente, que foi a questão das vacinas, né? Sim. A gente estava falando também dessa questão de redes sociais, de fake news, e assim, a gente teve recentemente uma campanha, né, de vacina contra HPV. E a gente teve essas fake news de que não estão querendo hipersexualizar nossas crianças, porque tem a faixa etária hipersexualizar nossos jovens, e que muita gente acredita isso, não leva, né, gratuitamente para tomar, porque essas vacinas de HPV, elas não são vacinas baratas. Exatamente. E aí você tem acesso a elas pelo SUS e você negligencia esse acesso porque você tem informações que elas são infundadas, né, que são essas notícias falsas, dizendo que aquilo não é bom, ou que aquilo é coisa de esquerdista, ou que aquilo é coisa da ditadura gay, e que quer, né, a gente tem esses discursos, e que hoje a gente vê, em outubro de 2018, a gente teve o maior índice de busca pelo termo fake news no Google no Brasil. Ele veio numa crescente e chegou em 2018 e ele fez aquele pico. Né? Então, a gente começa a pensar em como essas narrativas fantasiosas, elas realmente nascem de uma estrutura digital e elas começam realmente a influenciar e a reverberar no mundo real. E às vezes, né? elas são disseminadas pela própria família. Sim. Né? Quando os pais falam assim, não vou levar, porque imagine eu ter que explicar o que é um HPV para meu filho. Né? Então eu já vou fazer com que ele acesse esses temas, essas temáticas, de forma muito precoce. Então, às vezes, a própria família, o próprio cenário familiar, que deveria estar contribuindo para a educação sexual, né? Contribuindo positivamente para a educação sexual, não faz esse papel. Né? E, infelizmente, a gente tem hoje a HPV, né? Que diariamente, assim, os índices de diagnósticos, voltando, né, sífilis, com força, herpes, que então tinha sido assim, erradicado, né? Herpes, pacientes que acabam, fazendo disfunções que a gente chama de disfunções pareadas, disfunções associadas. Então, esse paciente que chega no consultório, Fernanda, eu estou com uma disfunção erétil e estou apresentando ejaculação precoce, porque eu fui diagnosticado com herpes há 2 anos. Então, eu não consigo mais ingressar numa relação e por aí vai. Então, quanto mais a gente fala sobre sexo, e aí a gente volta das mídias sociais, né? Hoje a gente tem um boom do Instagram, as pessoas estão no Instagram, as pessoas estão consumindo o que está ali. Então, a gente tem a oportunidade de falar e, ao mesmo tempo, a gente passar pela essa ditadura, né? Por esse veto do isso aqui não pode falar, a gente também tirar a importância, né, a possibilidade de trazer e de levar também mais conhecimentos, né? Porque chegam também muitas perguntas em que eu preciso estudar, em que eu preciso buscar muitas coisas novas, né? Então, matéria que saiu aí, acho que tem 2 dias, de um rapaz que teve o pênis amputado após o uso de Viagra, né? E, sim, então, assim, houve uma... Prisma, alguma coisa desse tipo? Exatamente. Então, a gente precisa ir buscar, a gente precisa levar essas informações para as pessoas, a gente precisa dialogar sobre isso, para que cada vez mais as pessoas saiam dessa zona de que sexo é só e somente só o ato sexual, né? A pornografia, o que eu entendo por sexo, né? O sexo, ele começa antes do sexo.
Isso. Ele está acontecendo o dia todo, na verdade, né? A nossa existência é produto de Às vezes sexo. você tem ali o seu parceiro, sua parceira, que tá o dia todo ali irritando você, tirando você do sério, ou fazendo coisas que não te agradam, que você sabe que, sim, ele sabe, ela sabe que não é legal, que aquilo tem uma postura que não é bacana, e aí chega de noite e vamos transar. Vamos fingir que nada aconteceu o dia todo, e a outra tem que estar ali disponível pra poder falar, não, vamos, eu estou ótima, eu queria matar você o dia todo, pular no seu pescoço e te esganar, mas eu acho que agora a gente pode transar. E tudo vai se ficar resolvido, né? Ou então essa dinâmica de que, vai ter uma briga homérica Pra reconciliação ser quente. Ser quente. Ai. Não vai ter nada disso, Brasil. Acorda, gente. Tá na internet, não é verdade, gente. Pesquisem. Não acreditem em tudo que vocês leem. Por favor. Por favor. Exercitar o poder de crítica, né? E todo mundo merece ou precisa ter terapia sexual? Rapaz, aí veio o entrave, né? Tem alguns coleguinhas psis que estão aí. Eu não gosto. Eu não gosto de adotar muito esse discurso de todo mundo precisa de psicoterapia. Eu gosto da ideia de que todo mundo precisa encontrar o seu caminho de autoconhecimento. Não necessariamente vai ser via psicoterapia. Pois eu falo, viu? Eu fiz terapia e eu quero levar todo mundo. Eu falo que é um buraco negro. Se eu pudesse, eu jogava todo mundo no buraco negro da terapia e não tirava nunca mais. Se você faz terapia, massa. Porque todo mundo precisa encontrar o seu caminho terapêutico. E essa terapia vai ser muito... Você pode ler um livro que pode ser extremamente terapêutico, você entra em contato com o seu autoconhecimento. Não, eu falo terapia com profissional mesmo. Psicoterapia. Isso, inclusive beijos para minha psicóloga maravilhosa, Verônica Santos. Sua xará, é? Minha xará. Rapaz, por isso que deu certo. É uma deusa do ébano, aquela mulher, gente. O mal das Verônicas, né? Uma força da natureza. É a neuropsicóloga, né? Ela é maravilhosa. Conheço. Falando sobre isso, então eu sempre vou entender que autoconhecimento não necessariamente está associado a um processo psicoterapêutico, né? Mas sim associado a um processo terapêutico, né? Se conhecer. E aí cada um vai traçando, né, qual o seu caminho. Terapia sexual. Todo mundo precisa, cai no mesmo discurso, né? O que você conhece sobre sexo? Né? Como é que você se relaciona com o seu self sexual? Né? Com o self sexual. Então, isso é pertinente, isso é importante pra gente marcar, né? Como anda o seu autoconhecimento? Porque tem gente que passa por um processo de massagem tântrica que se conecta com o seu processo de autoconhecimento sexual de forma fantástica, que talvez em 10 anos de psicoterapia sexual ele não conseguisse encontrar. Então vai muito do caso a caso. Vai ter paciente que vai buscar e que aquilo, até porque a minha forma de abordar, né, a terapia cognitiva sexual, ela é muito diretiva, ela é muito estruturada. Então a gente trabalha com esse objetivo das questões sexuais, né, de fazer esse resgate histórico, mas tem um número de sessões, às vezes os pacientes fazem durante um tempo por manutenção, mas o ideal é que ele tenha a alta, ainda que seja uma alta temporária. E quando você identifica, por exemplo, até indica uma massagem tântrica ou indica alguma outra terapia alternativa que complemente seu tratamento? Como eu falei, né, eu gosto de trabalhar sempre com a rede de apoio. Então, alguns pacientes, sim, eles são encaminhados para massagem tântrica. Outros pacientes passam por um processo de fisioterapia, né, pélvica. Sim. Ótimo, inclusive, viu, pessoas? Além disso, tem também, às vezes, um acompanhamento nutricional. Precisa estar associado, né? A forma como a gente se alimenta, isso também repercute na nossa sexualidade, na qualidade do sexo. Então, eu acabo ativando essa rede e o próprio médico, né? Seja o ginecologista, o urologista. Eu preciso estar em contato com essa rede para que a gente possa cada vez pensar em formas, né, intervenções que sejam mais eficazes, que sejam mais eficientes. No caso de saúde mental, por exemplo, o paciente tem depressão, ele não deixa de se relacionar com sexualidade. Eu preciso ter um psiquiatra também nessa rede, né, para poder discutir as interações medicamentosas. Tem alguns psicofármacos que influenciam, sim, não só na libido, mas na excitação, no orgasmo, e eu preciso estar dialogando com ele, porque às vezes o paciente não leva isso para o psiquiatra. Então, eu preciso sempre estar com essa rede de suporte, né? A psicoterapia por si só, ela não dá conta de tudo. Bom. E aí eu tenho que fazer uma pergunta bem íntima e pessoal para vocês. Ok. Pode ficar à vontade. Eu já conheço. Foi bom para vocês?
Inclusive, eu odeio quem pergunta isso. Não, mas a Aline você não vai, né? Amigo, não pergunta não. Você se esforça pra fazer o negócio ser bom. Não pergunta não precisa nem perguntar. Não fica pergunta na hora. Se tá bom na hora, né? Depois que já fez tudo. Foi bom o quê, criatura? O que não perguntou na hora? Durante, né? E aí você até dava uma instrução, né? Se não tivesse tão bom. Mostrando o caminho. Mas comigo não tem essa não, viu? Meu filho, esse negócio tá bom. O negócio não vai mais pra lá, não. Esse negócio desse crânio, 5 não dá não. Um pouco mais devagar. Então, mas respondendo, foi ótimo. Ai, que gostoso. Foi muito prazeroso. Você já é a segunda, né? Já é a segunda. Na terceira vai pedir música. Vai pedir né? música no Fantástico. E onde a gente pode encontrar vocês, né? Redes sociais, ou telefone, ou eu tenho um cartão aqui, qualquer coisa. Vocês me encontram em 2 páginas, né? No Instagram, que é no espaço simplesmente _Salvador. E no simplesmente.se.xo, que é simplesmente sexo, que é um espaço em que eu faço esse recorte, né, em que eu falo só do meu trabalho vinculado à terapia sexual, né, à sexualidade humana. E vocês me encontram nesses canais. Além desses, no Instagram tem o Facebook, que é o Espaço Simplesmente Salvador. Então, sintam-se muito à vontade. Sintam-se também convidados para conhecer o Espaço Simplesmente, né, que é o consultório onde eu atendo. Então, às vezes as pessoas querem... Fernanda, queria esclarecer algumas dúvidas, queria trocar artigo, queria trocar figurinha, queria só visitar o espaço, conhecer. Sintam-se muito convidados. À vontade. Comer um bolo para comemorar os 2 anos. Com certeza. Eu sou uma pessoa anônima na internet, né, gente? Meu perfil é bloqueado. Então, eu tenho usado muito pouco redes sociais, na verdade, mas, assim, quem tiver interesse, meu Instagram é @vkenia, VQUENIA, né? Então, pode me seguir lá. Facebook eu uso muito pouco, mas é Verônica Reis. LinkedIn, que é a rede que eu mais uso hoje, é Verônica Reis. E é basicamente isso. Vocês vão ver que eu não sou ninguém na fila do pão, nesse sentido de rede social. Eu sou bem... Agora você é um especialista em redes sociais, mas você fica mais... Na verdade, assim, né? Eu tinha um perfil anterior a esse, que era um perfil que eu fiz esse movimento de crescimento de perfil, de ter muitos seguidores. Aí depois eu falei, para que eu quero isso mesmo? Assim, e aquilo começou a me gerar... Eu tenho um transtorno de ansiedade, né? Eu fiz terapia durante 1 ano para tratar o transtorno de ansiedade associado a um quadro de depressão. E aquilo me gerava mais ansiedade do que era benéfico. Eu falei, mas eu não quero interagir com essas pessoas que eu não conheço, eu não quero abrir a minha vida para essas pessoas que eu não conheço. E aí eu peguei, excluí esse perfil, fiz outro, que eu só sigo pessoas que eu conheço, só me seguem pessoas que me conhecem realmente, assim, e pra mim tá ótimo. E eu me pergunto, às vezes eu falo, eu trabalho com isso, mas eu não tenho eu não sou uma blogueira, não tenho um perfil bombado, mas assim, o meu trabalho, eu acho que ele é muito mais no sentido de ser pesquisadora, de produzir conhecimento, disponibilizar esse conhecimento através da academia para outras pessoas, do que essa coisa de Instagram, de Facebook. Às vezes eu comento alguma coisa, às vezes eu faço alguns stories falando de algum tema. Essa semana eu estava falando sobre coletor menstrual, né? É um tema que eu acho interessante. Aí as pessoas perguntam, gente, vocês têm interesse de saber? E as pessoas, faço uma enquetezinha, 20 pessoas respondem que querem. Eu vou lá, gravo, falo um pouquinho, mas eu me sinto muito mais à vontade com esse embasamento de pesquisadora, de deixar esse conhecimento para que as pessoas acessem e consigam ali também produzir os seus próprios saberes e conhecimentos. Muito bom. Fantástico. Muito obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. Espero que a gente se encontre várias e várias vezes e que o perfil permaneça e cresça bastante, que tá? assim seja. Instagram, esquece o perfil. Que o tema não seja esse no próximo encontro. Pois é. E que você assim volte seja. também, viu, Verônica? Gostei muito. Basta só me convidar. Quero agradecer a vocês pelo convite, ao Wendel que me indicou aí pra Rei, né? Sim, sim. Meus amigos que estão ouvindo, que fizeram perguntas, inclusive, perguntas... agradecer a todo mundo, foi muito legal mesmo, gostei bastante, me deixou bem feliz. Adorei conhecer você também. Já deu cartão já, né? Já. Guardei. Vai ser outra terapia agora, que quando eu vou... Não, mas é porque eu tô com um problema assim naquela... Eu digo, olha... Simplesmente. Porque
Eu já falo assim, quando as pessoas vêm às Você vezes... tira da carteira? Simplesmente. Quando as pessoas vêm me contar algumas coisas assim emocionais, eu falo, então, você já procurou uma psicóloga? Porque eu não tenho condições de fazer a gestão emocional dos meus problemas e dos seus. Aí quando vier falar de sexualidade, eu digo, então, você já foi na terapeuta sexual? Eu não tenho condições de te orientar sobre isso. Eu tenho que resolver a minha sexualidade, meu querido. Então eu já vou, ó, guardar Simplesmente. Dá mais uns pra ela, dá mais uns cartões. Vou distribuir. Vou tirar foto hoje e postar no Instagram. Gente, vai lá, procura anonimato, viu? Ela não vai revelar que foi eu que indiquei que vocês vieram do Instagram, não. Eu quero agradecer também, né? Segunda vez que eu tô aqui. É sempre uma delícia conversar com vocês, né? Poder ter esse espaço para poder a gente falar sobre, né? Conversar sobre sexo. Isso, muito obrigada. Também adorei conhecer e conversar com Verônica. E que a gente continue, né? Trocando figurinhas. Manda um abraço pra já segui. Quero mandar um abraço, né? Pro assessor de comunicação que nos acompanha. E que também ajuda, né? Tá nesse processo de gerenciar a rede, as nossas redes, né? E foi o primeiro a identificar o que tinha acontecido. Então tá valendo a pena o pagamento. Vale ressaltar. Então, queria agradecer os pacientes também, né? Os psicólogos parceiros, todo mundo que tá aí conectado assistindo. Um grande beijo. Obrigada, viu? Gente, ela tem um assessor. Que chique. O espaço, simplesmente. A gente vai chegar um dia nesse nível, viu, Verônica? Posso mandar um beijo pro meu assessor também? Que é o meu assessor sexual, que é o meu namorado. Ele merece. Ele ouviu o programa? Ele tá ouvindo, que ele não é nem doido de não tá ouvindo. Beijo, meu amor, te amo. Assessor sexual, gostei. Inclusive, muito competente, vale a Não faz comercial, menina. Propaganda. E muito obrigada a vocês que participaram, mandaram perguntas, você ficou de casa. Até a próxima e um super beijo. Tchau, galera. Até a próxima. Você ouviu Na Ponta da Língua. Foi um prazer enorme essa noite. Até a próxima quinta.